Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com um novo episódio do Pode Questionar. Hoje o nosso convidado aqui é o Luca, nosso amigão aqui. Paz. Hoje ele vai contar um pouquinho da história dele. O Luca tem 28 anos de idade, casado, vai ser papai agora. Muito bem casado. Muito bem casado, segundo ele. Segundo informações dele mesmo, para ele mesmo, com toda a razão, com ele mesmo. E vai ser papai, já sabemos que vai ser um meninão. Vai ser. Leandro, o nome dele, né? Nunca será. Não, só é Cleiton. Leandro Maxwell. Cleiton Maxwell, Aristóteles. E o Luca ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele ingressou no mundo da droga muito cedo. É verdade. Algumas etapas da vida dele foram queimadas, assim, né? Muito rápido passou. Então, com 28 anos de idade, queria que você contasse um pouquinho da tua história, do início mesmo, assim, infância, como é que foi a tua infância, o que levou você a entrar num mundo de droga, as passagens que teve marcante na tua vida que você acha que é interessante contar para que os outros não venham, de repente, tomar o mesmo caminho que você tomou. Amém. Na verdade, assim, a gente teve um início assim de vida, né? Eu e meus irmãos, como vivência de pais separados, a gente foi meio que instituído a viver de uma forma, né? Na minha casa morava eu, minha mãe, minha tia, meu irmão, meu avô e minha avó na mesma casa. Ali a minha tia meio que pegou meu irmão para ajudar a criar, para ajudar a sustentar. E eu me sentia sempre um pouco mais disperso ali, né? Minha mãe, infelizmente, sofria alguns problemas ali de questão da diabetes e algumas outras coisas que ela sempre foi difícil de controlar, até porque ela teve uma vida um pouco mais difícil, né? Adotada, teve um coma, né, nos 15 anos da vida dela, então, assim, foi mais complicado. Não era nem para ela ter gerado filho, ela conseguiu gerar 3 ainda. Então, a gente vivia nesse contexto, né? Em casa era muita bagunça, era muita quebradeira, né, de porrada mesmo, as coisas aconteciam dessa forma. E logo cedo eu me vi na rua correndo atrás de algum tipo de outro sentimento que eu estava sentindo ali. Então eu lembro que até os 13 anos eu era uma criança normal, um adolescente normal, não tinha assim Normal é modo de dizer, né, meu não, filho? normal que eu digo assim, eu não tinha. Eu era aquela criança que sentava na frente da escola, na carteira da frente, sempre atenta ali aos professores e tudo mais, não tinha nenhum tipo de malícia nem nada, né? E aí com 14 anos conheci as drogas e a partir daí, né, só buraco. Você era o CDF da sala? Eu sempre fui bom na escola, cara, eu sempre fui bom. Tanto é que até o meu primeiro ano de escola, eu sempre fui ali com o nome na lousa, final de ano e coisa arada, eu sempre fui muito bom assim na escola. Isso você nunca contou pra nós. Isso é novidade. Isso é... Não, sempre fui assim um aluno muito estudioso, né? Apesar de que não frequentava tanto a escola, mas toda a questão de prova, tudo eu sabia muito bem o que a professora passava ali, então me dava muito bem em questões de estudo, né? Mas não soube aproveitar, né? 14 anos a gente vivia numa cidade chamada Três Lagoas, que é interior do Mato Grosso do Sul. E lá antes era uma cidade bem pequena, agora já tá, né, tem shopping, coisa arada. Você é natural de lá, né? Sou natural de Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. E ali a gente cresceu, a molecada do bairro, né? Tanto é que uns hoje tá preso, os outros tá morto, infelizmente. Mas aquela criançada assim, vendendo droga e indo para rolê, isso com 14 anos, né? São momentos que realmente marcaram, né, a minha vida. Então, eu lembro que 14 anos eu tava morando com ela, né, com a Bárbara e com a família dela. A gente era em 11 numa casa. Então, assim, Você saiu de uma casa eu saí com da muita casa gente. na verdade, eu saí da casa da minha mãe, né, Que tinha uns que era 16 não era lá nem já. que era da minha avó, na verdade, né, que era eu, meu irmão, o Alexandre. Depois veio meu irmão Ian morar lá. A minha mãe, minha tia, minha avó e meu avô. Eram em 7, né, nessa casa. Seu irmão do meio. Eu sou mais velho. Você é o mais velho. Eu sou mais velho. Hã? Achou que era pouca gente, vou para um que tem Não, mais daí gente. eu comecei a trabalhar também, já vendia minhas paradas, então eu tinha um dinheiro que entrava, só que eu tinha 14 anos, não tinha mentalidade nenhuma, né? Mas com 14 anos você já começou a usar droga. Já, 14 anos foi a primeira vez que eu experimentei cocaína e maconha, né? Você começou na haxixe, cocaína. Eu comecei na maconha,
depois cocaína, porque como a gente vendia pedra, vendia cocaína, vendia tudo, então a gente tinha facilidade de conhecer, então a curiosidade a gente falou mais alto, né? Na época que eu morava, tinha uma casa, eu trabalhava numa pizzaria, que era do meu pai na época, e aí a gente já conseguiu alugar eu e minha mãe a casa da esquina, né, para ficar mais perto para eu trabalhar, ficava do lado. E nessa época eu já tinha droga colocada em casa, né, que daí era muito separado, né? E eu queria ser o homem da casa com 14 anos. E aí depois dessa cena aí toda que eu falei, não vou trabalhar mais nada, eu vou embora, daí eu fui morar com a Bárbara, né? Ah, Daí a no gente morou caso, lá. essa separação entre teu pai e tua mãe, assim, traumatizou você em algum momento, assim, ou não? Cara, teve situações ali que eu me senti bastante magoado, né? Bastante magoado. Pelo fato, assim, eu tenho isso pra mim, lógico que hoje eu consigo olhar com outros olhos, né? O que eu vivi. Mas pra você ter uma noção, eu escutava, minha avó tinha um disco, né? Que ali eu pegava, ia pra escola, voltava e tudo. Só que eu pegava, colocava um disco lá e sentava num cantinho, porque eu me sentia, não tinha o pai perto, então eu sentia a falta dele, via meu irmão sendo cuidado pela minha tia, e muitas vezes eu ficava meio assim, sentindo sozinho, né? E ali eu colocava até Balão Mágico, na época, para ouvir, e chorava escutando Balão Mágico, que falava dos amigos, falava de algumas situações que eu era mais trancado, né? Eu sempre fui trancado, assim, de amizade. Parecia que tinha uma questão de desigualdade ali de amor, sabe? Hoje eu entendo Você que sentia menos amado menos amado, que os irmãos que o meu e irmão, no caso, que é o Alexandre, né? que era cuidado pela tia. Que era cuidado pela minha tia, mais pela minha tia do que pela minha mãe, naquela época, né? Inclusive, se minha mãe estiver vendo isso aí, ela sabe, já conversou sobre isso, mas são coisas que naquela época eu sentia, né? Como uma criança, hoje eu tenho uma visão diferente, né? Que é diferente do que eu vivi lá, um sentimento diferente, né? Mas eu senti essa questão da desigualdade no amor ali. Então nessa época eu fui pra rua, né? Fui procurar em outros lugares, viver, né? E achei na droga uma parada que, né? Amizade estranha, totalmente diferente, né? Homens que hoje se formaram aí, mas não conquistaram nada, não construíram nada. Uns que salvam, né? Que estão vivendo naquele mundo ainda, que construíram alguma coisa, mas a maioria ainda não, dos que eu vivi ali, vive na mesma coisa ainda. Mas, assim, quando houve a separação, assim, tudo, o pai sempre teve presente na tua vida. No começo, não muito. No começo, não, porque ele veio tentar a vida no sul, né? Ali em Balneário Camboriú. E aí ficava muito longe, né? São 1.000 quilômetros de diferença. Então ele veio tentar a vida, ele é músico, então ele tocava em barzinho todo dia, não tinha como vir sempre. Mas ele se esforçava muito para vir, né? Eu lembro de situações assim, de eu ligar para ele chorando, né? Pô, vai ser dia dos pais e tal, você consegue vir, vai estar os pais de todas as crianças lá e tal. E ele fazer, né, das tripas coração para chegar ali no dia, tá vivendo aquele momento e ir embora. Então, assim, eu conseguia ver ele, que eu me lembro, assim, umas 2 vezes por ano em vários, em dias, né? 5 dias, 10 dias ali. E Sempre muito rápido, na verdade, né? sempre rápido, né? Durou, sei lá, 3, 4 anos isso, mais ou menos. E aí eu já comecei a visitar ele, já vinha para cá, ficava mais tempo. Cheguei a morar em Balneário Camboriú, né? Ali com os meus, acho que 12 anos eu fui morar para Balneário, vivi um período ali. E também logo já fui embora de novo, acho que um ano e pouquinho, e voltei para... Quantos anos você tinha quando separou o pai e a mãe? Eu era muito pequeno. Eu não, na verdade, eu não faço, nem sei quantos anos eu tinha, mas eu devia ser na faixa de uns 8 anos. E meu irmão devia ter uns 4 anos, mais ou menos isso. Foi bem... Na verdade, era bem jovem ainda, assim, para Sim, entender o que estava acontecendo, né? sim, e logo assim, a gente saiu de Campo Grande e tudo, foi morar na minha avó, eu só lembro da minha vida a partir dali, mais ou menos, né? Questão da minha avó pra frente, que é o que marcou mais. Também a droga, pô, consumiu muita coisa da memória da minha infância, né? Tem algumas coisas que eu lembro, tem outras que me contam, mas eu não faço nem ideia. Na Coisas verdade, não recorda. Sim, até minha esposa hoje, ela viveu comigo dos 16, 17, 18, 19. E aí tem coisa que ela me conta hoje que a gente viveu junto naquela época e hoje eu não consigo lembrar, né? Que eu não consigo lembrar. Realmente a droga, ela consumiu, né? A galera fala aí que a maconha não é a porta de entrada, que não sei o que, cara, mas
É assim, eu creio que seja uma porta de entrada tanto a maconha quanto as pessoas que envolvem, né? Porque geralmente o cara que está ali usando maconha, que ele está, né, usando outro tipo de droga, ele está envolvido ali dentro da criminalidade, ele está envolvido em bagunça, em fazer algazarra na casa dos outros. Então esse tipo de convivência, esse tipo de galera vai te trazer, vai te levar ao uso de droga, né? A questão é assim, se eu andar com um surfista, uma hora eu vou pegar uma prancha e vou tentar surfar. Né? Se eu me sair bem no surf, eu vou continuar surfando. Então, eu até lembro muito bem quando eu saí do quartel e voltei para Três Lagoas para tentar a vida lá de novo. Terminei Canadinho naquela época e voltei para lá. E aí eu lembro quando eu decidi voltar ao uso, que eu tinha conseguido ficar sem droga. No período de quartel. No período de quartel, teve umas situações ali, uma balinha, um doce, pá, uma maconha, mas nada muito, né? Não fincado mesmo. Não direto ao fundo, né? E ali, quando eu decidi usar, a gente tava indo pra que é Carpedim, que é uma festa lá em Minas Gerais, eu acho. Inclusive, a gente ia sair do Mato Grosso do Sul, ia pra lá, e acabou que o busão, o busão, ele não saiu. A gente alugou uma casa, nessa casa tava a mesma galera das antigas, lá de 14 anos, só que eu já tinha 19, 20. E ali eu vi a galera tudo daquele nível já, né? Eu falei, pô, pra eu entrar nesse grupo eu tenho que estar participando de todas as coisas que eles estão fazendo. Ali começou também outro processo, né? O primeiro raio, depois já embalou, aí nunca mais parou. Aí só... O Luca hoje, ele é cristão, né? Já faz 5 anos? De conversão foi em dezembro de 2018 que eu me batizei. Vai fazer 5 anos, então. Vai fazer 5 anos agora. Ele Pouco é tempo. cristão, então, há quase 5 anos aí. Ele também passou 9 meses numa comunidade terapêutica, 9 né? meses. Filhos Curados, a qual hoje ele já é coordenador dessa casa, para honra e glória do Senhor, né? Então, a gente trouxe você, Luca, para as pessoas entenderem o quanto a gente se esforçando e entregando a vida para Deus, realmente a gente consegue sair de uma situação de horrível, uma situação de derrota, uma situação onde a gente não tem uma expectativa de melhorar. Eu creio que teve algum momento da tua vida que você falou assim, é o fim para mim. Ah, sim. Né? Teve algum lugar, um episódio, talvez você falou, pronto, acabou, aqui já era, acabou o Luca. Teve. Só esperar agora chegar, a morte chegar e acabar, ou você preso, ou não sei lá o que passou na sua cabeça, né? Cada um tem uma história, cada um tem algo para contar, mas eu creio que todos nós que já passou por algum momento assim de uso de droga muito grande ou contínuo, ou algumas situações de colocar a vida mesmo em risco, às vezes pessoas que se envolveram no mundo do crime e tudo, então chega uma hora que você pensa, cara, daqui para frente não tem mais, Teve não consigo mais sair, né? algumas situações, né, de pensar assim que vou morrer, hoje eu morro. Já várias vezes assim, de eu olhar para as pessoas que estavam comigo e falar, mano, eu vou morrer hoje. Hoje eu vou morrer. Essa quantidade que eu tô usando aqui é daqui para frente. É de usar 26 balas no rolê, 10 gramas de cocaína. Então, assim, eu já preparado já para alguns momentos ali que é para morrer, porque cheguei num nível lá na minha cidade que eu não tinha mais controle, não conseguia controlar, né, a mim mesmo. Então, era todos os dias. Cheguei a pesar 68 quilos, eu acho, alguma coisa assim. Hoje eu tô com 98, com 30 quilos a mais. Então eu tava só o pó da rabiola. E ali chegou numa época que eu entrei em overdose, junto com um ataque de... o chassi de grilo. Chassi de grilo. Filé do mosquito. Mas assim, chegou numa época, cara, que eu tinha pegado uma grana alta, e ali a gente foi para um sítio, e naquele sítio ali a gente usou muita parada. E aquele dia me deu um ataque de pânico e uma overdose. E o teu negócio era sintético mesmo? Sintético. Tinha que se me acelerar. Eu não gostava. Eu só usava maconha depois pra tentar dormir. Que daí eu fumava pra isso, pra nada mais. Porque eu não gostava da brisa da maconha, né? Eu gostava de coisa que acelerava mesmo. Então eu enchia o pé na cocaína mesmo pra deixar o negócio aceleradão. Porém, nesse dia aí, cara, eu me vi assim numa situação realmente que aquele dia eu achei que eu ia morrer. Que eu olhei assim pra Liza que tava, né, a gente tinha um relacionamento naquela época, e a gente deitei na cama, olhei pra ela e falei, cara, eu vou morrer aqui. Eu já não tava sentindo mais meu corpo, já tava num estado totalmente de morte mesmo. E ela falou, não, já se desesperou, e ela tomava Rivotril, que ela tinha ataque de pânico,
e isso ela tinha um vidro vazio na bolsa, ela encheu de água, sacudiu e me deu pra tomar. Aí eu tomei deitado e apaguei, cara. Daí eu lembro de eu ter tomado aquilo, assim, momentos depois que eu tava olhando pra ela, assim, minha visão já era de eu acordar. Ali na hora que eu acordei eu já tava roxo, as mãos, cheio de bolha, né, nas mãos e lábio roxo e tudo. Só que eu levantei, consegui levantar e aí já fui usar de novo, né? Naquele momento ali, porque eu já vi o cara cheirando, eu falei assim, vou lá de novo. E aí comecei a usar novamente e ali eu tive um livramento de Deus, assim, de... Lógico, na época eu não conhecia a palavra, né? Você não tinha noção nenhuma. E ali eu tive um livramento, depois peguei um carro para voltar para a cidade. Na mesma estrada, um caminhão ainda na minha frente, eu com Fiesta da minha tia, e ela, que o carro velho, cara. Nossa, o carro velho, mas nós usava ele de toda forma. E aí eu fui podar o caminhão, e o caminhão se jogou contra mim, né? Na outra pista, fazendo eu recuar. No que eu recuei, para trás do caminhão passou um carro, na outra direção, né? Eu não tinha visto o carro, então eu ia pegar ele de frente. E naquele dia, mais outro livramento, e aí chegou na cidade e bati o carro. Mas daí não aconteceu nada, só problema do carro mesmo. Então, assim, vários livramentos, várias chegadas, assim, de fundo de poço, que daí eu comecei a querer buscar alguma coisa, sabe? Porque, cara, você vê assim... Nisso você morava em Balneário. Não, eu tava lá daí. Tava lá já. Tava lá, já tinha voltado, né? Você viu o quartel tudo em Floripa, daí passei um período em Balneário e voltei pra lá. Voltei pra Três Lagoas. Foi lá onde foi, assim, foi o fundo, mas não foi o poço, sabe? Não foi o final. Que lá, do jeito das coisas que eu vivi lá, eu não tinha conhecimento cristão naquela época, né? Então, assim, minha família, uma parte é de Umbanda, outra parte mexe com Hare Krishna, com um chá de Santo Daime, mexe com uns negócios lá. Então, assim, eu não tinha conhecimento de quem era Deus, quem era Jesus, o que era o Espírito Santo. Eu não sabia de nada. Então, fui procurar. Eu sabia que eu precisava sair daquela situação, sabe? E eu fui procurar sair. Aí fiz acupuntura, fiz psicólogo, até no ponto que eu fui na Umbanda mesmo. Falei assim, vou lá ver e tal. E aí a mãe de santo olhou pra mim e falou assim, só para de usar o que você tá usando e vai morar com seu pai. E foi o que eu fiz, né? E devido a essa situação, hoje, com o pensamento cristão, que Deus ele é todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, eu creio que ele pode ter usado aquela mulher naquele momento para me direcionar para onde eu tô vivendo agora, né? Porque ali eu ia morrer, cara. Em Naquela quantos anos você cidade veio ali. morar com teu pai, né? Eu já vim, no primeiro acho que eu vim com uns 12 anos, depois eu vim de novo, eu tinha uns 16, e depois eu voltei pra cá, acho que eu já tinha uns 22. Uns 22, porque eu me internei, eu tinha 23. É isso aí. Aí quando você veio pra cá, aí você caiu de novo firme na... Aí eu fiquei acho que um mês limpo, cara. Quando você veio de lá pra cá, ficou 30 dias. 30 dias. De boinha. De boa, em Balneário. Em Balneário. E aí em Balneário comecei a usar de novo, achei uns conhecidos lá. Aí vim pra Itapuá, fiquei mais uns 30, 40 dias. Aí aqui foi o final, aqui foi o fim mesmo. Itapuá foi onde você... Foi, cara. Aqui foi. Aqui foi, assim, no momento que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Pra onde que eu vou? Onde que eu vou chegar desse jeito? E aí foi onde eu chamei a família inteira. Falei, cara, preciso sair disso aqui, preciso de ajuda, né? Ninguém, todo mundo chorando, aquele trem, cara, muito difícil demais você se abrir pra família, né? Porque... Mas a família sabia que você usava desse jeito assim? Não. Era tudo na moita, né? A gente usava as paradas, mas assim, não dava tanto não dava na cara, né? Chegava com os olhos parecendo um super saiyajin, mas não... Tipo, achava que tava tranquilo. Eles pensavam que era alguma coisa mais... Eles deviam achar que era maconha, que era alguma coisa assim, mas não cocaína, né? Porque da tua família, no caso ali, o único que caiu nesse caminho aí foi não, você. Teve outros, né? Mas não... Essa é uma situação que eu não vou falar aqui. Mas assim, tem minha família... Digo, da família... Do convívio ali, do fechado, mesmo, né? Sim. Vamos se dizer que sim, né? Tem algumas coisas que aconteceram também devido à idade, mas também não vou explanar aqui para não ferir. Mas o cara que foi assim, ovelha negra, que ninguém dava nada, que na onde que eu tava, as pessoas meio que tomavam cuidado para não pegar nada de ninguém. E aí fui só eu mesmo. Entendi. E aí, como é que foi a parte onde
você conheceu o Filhos Curados, como que você chegou até lá? Cara, isso é uma parada muito louca. Porque até hoje eu não sei. Eu não sei como que foi. Tem tá algo ligado? bem, bem peculiar assim, da tua história que você contou pra mim que eu acho, assim, não aconselho ninguém fazer, lógico, né? Sim. Mas achei muito interessante que quando você contou pra mim que quando você foi pra internar, um dia antes você falou assim, vou chapar tudo que eu posso. Sim. E foi o que você fez, né? Foi, meu. Cara, e, tipo assim, não foi nem só no dia anterior, né? No dia anterior eu usei muito. Mas, tipo, naquela semana onde eu decidi, né, que eu ia me internar, demorou 2 semanas depois da minha decisão, né? Eu trabalhava aqui em Itapoá, e eu cheguei pro meu patrão, né, chorando já, porque eu tava numa depressão, cara, num momento, assim, da minha vida que eu nem acreditava que eu tava vivendo aquilo ali, de tão pesado pra mim que foi, né? E aí eu, decidi que eu ia me internar e tal, a gente tava procurando um lugar, até por isso que eu nem sei como é que eu cheguei no Filhos Curados, porque eu não sei como é que meu pai achou o Filhos Curados. Eu não fiz essa pergunta Foi pra teu ele pai que encontrou, até na hoje, verdade. cara. E o mais engraçado é que eu sempre, toda vez que a gente toca num assunto desse, qualquer pessoa que pergunta pra mim, eu não sei explicar, e eu falo que eu vou perguntar pra ele, e eu acabo não perguntando. Então eu nunca sei a resposta, né? Se eu vou me dar licença, eu só vou mandar uma mensagem aqui. Nós, o senhor tá vendo aí, coloca no comentário como que o senhor achou Filhos Curados, por Não, favor. eu vou mandar achou aqui pra ele. Seu Herê. Gente boníssima. Ô pai, rapidinho aqui, só pra gente Quem sabe faz ao saber vivo. aqui. A gente tá fazendo um podcast aqui e uma pergunta que eu nunca fiz é como é que você chegou nos Filhos Curados pra conseguir a internação pra mim. Tá bom? Deus abençoe. Ó, se ele responder, nós vamos colocar ao vivo. Sim, vamos ver se ele vai resposta responder. A dele. mensagem foi. Mas olha, Enfim. só você vai saber Aí hoje. fica nessa, né, cara? Essa resposta ainda não consigo te dar. Como é que chegou lá? Mas Mas como você chegou lá? Então, o mais doido é que isso aí foi um presente pro meu pai, né? Porque foi no dia 17 de setembro que eu parei de usar droga, e é o aniversário dele. Então, até o aniversário dele eu tava usando. Do dia 18 pra frente, eu nunca mais usei. Então, assim, do dia 18 de setembro de 2018, eu parei de usar droga, parei de beber. Até hoje, não tive recaída, né? Mas esse período ali, cara, se a gente for falar assim, do after, né? Depois desse dia de muito uso de droga, Decisão? cara, ali foi complicado. Pra mim foi difícil, assim, o começo na comunidade é difícil pra todo mundo, eu vejo isso, né, com os meninos que tá chegando lá, esse período de 30 dias que a gente faz pra eles ali é muito complicado, não é fácil de se passar, você tem que lidar com muitas coisas, né, internas dentro de você e vencer muitas batalhas que você... Além da abstinência... Fora a abstinência, tem outras, lidar com liderança, caráter, né, várias coisas, situações que você se obriga a ter que ser humilde o suficiente para se remoldar. Então essa mudança para mim foi bem complicada, cara. Bem o início. Se a gente for explanar aqui, eu não vou deixar nem vocês falar direito. Não, mas a ideia não é a gente falar você mesmo. falar. A ideia é você falar. E ali eu lembro assim, nesse começo ali, foi no segundo dia. Minha família foi lá, me deixou e tal. E aí, nessa primeira noite que eu tava lá, me colocaram pra dormir com um cara, que ele tinha tipo assim uns 2 metros de altura. E desculpa o palavreado aqui. E esse cara é muito louco, tanto é que ele foi embora do sítio, cara, pelo mato. Ele pegou uns negócios da cozinha e foi embora pelo mato. E foi embora. Nunca mais ouvi o cara. Alessandro é o nome dele. Cara, o cara é gigantão, assim, só que ele... Volta, Alessandro, volta. Tipo assim, desculpa o palavreado, mas o cara é meio boiola, assim, parecia. E eu tava com medo, né, mano? Tipo assim, eu nunca tinha me internado, não sabia o que era, parecia... E aí, me colocaram pra dormir só eu e ele no quarto menor. Falei, cara... Eu falei assim, né, ou eu vou matar alguém, vou ser morto. Assim, deixa eu explicar uma coisa. Porque assim, o mais louco não era nem essa situação, lógico, passou pela minha cabeça, né? Porque você tá entrando num lugar que você nunca viveu. Você tá vivendo com os caras, os caras estavam lá, eu fiquei na rua um dia que eu passei na rua e consegui depois voltar pra casa. Isso é legal da gente falar, porque você mesmo tendo essa vida loucona assim, você nunca esteve em situação de rua. Não, mas eu sempre pinguei, tipo assim, sempre saí, por exemplo, morava na casa da minha mãe, só que eu passava dias, né, na casa de amigo, na casa do outro, sem voltar pra casa. Porque não tinha, assim, que nem eu falo, a questão dos limites, né? Quando você impõe limite, a gente tava até conversando ali, o Robinho, a gente fazendo café,
a criança ou o jovem ele tem que ter limite, mas ele também tem que ter... você também tem que ganhar o coração dele, né? Porque com limite você realmente vai impor os limites aonde ele pode ir e o coração ele te dá respeito. Então, assim, naquela época não tive essa condição, né? Do pai perto, né? Não tô culpando meu pai jamais, né? Meu pai, o tanto que ele sofreu, junto com a minha mãe também, de várias coisas que eu fiz, de choro, um monte de coisa, né? Vergonha e tudo mais, né? Sei que fiz várias coisas, mas não tive essa questão da direção e nem do posicionamento de limites, né? Então isso me influenciou demais. E agora esqueci o que nós tá falando. Reflexos É do que você passado. você não morou em situação de rua. Isso, tá. E aí nessa parada, cara, eu sempre fui muito solto, né? Então, assim, você começa a viver, você tá na loucura. Eu nem avisava, vou dormir fora, não tava nem aí. E dormia fora, depois voltava 2 dias depois pra casa, e sempre nessa loucura. E aí, quando eu fui pra Balneário, ainda deu uma sossegada maior, né? Que daí ali era uma cidade que eu não conhecia tanto. Depois que eu conheci também, ia trabalhava no MESC, ia trabalhar, meti o louco no serviço e meti o louco no meu pai, que era pra dar certo, né? As mentiras, e ia jogar videogame. Uma vez eu menti inclusive, acho que é Valmir, mandou uma solicitação pra mim hoje no Facebook, ele era meu gerente lá. Aí, ó. Um abraço, Valmir. E aí Dando patrocínio, seu Valmir. Então, para vocês. E aí eu peguei e menti, não, eu cheguei correndo, né, aquela cena toda, eu cheguei correndo lá no MESC, falei, não, roubaram minha bicicleta, os caras ligou pra mim, já sei onde é que tá e tal, não sei o que, e tô indo lá, e não sei o que, você me libera? Não, libera, vai lá. E aí eu fui, só que, pô, não tinha roubado nada, só Miguel. Tinha bicicleta. Pior que tinha bicicleta. Só que nisso, cara, Mas você não matava a avó, ninguém Não, isso aí não, não. Matou. Não matei não. Era só furto. Não, uma vez eu falei que a minha madrasta queria ficar mandando eu limpar toda a casa e não sei o que pra diretora, mas depois ela... Não matava ninguém. Não, era ninja, cara, ninja. Tanto no primeiro dia de aula, professora, como que é teu nome? Porque eu já tava fazendo merda naquela escola, não conhecia ninguém. Como que é teu nome? Meu nome é João. Eu fiquei conhecido como João o ano inteiro, cara, porque entre os alunos, né? Logo sai o livro, Não, né? na primeira João eu já mandei uma Lucas. dessa. João Lucas. E aí, nesse dia da bike, meu pai, acho que de alguma coisa, acho que o seu Valmir, ele ligou pro meu pai. E aí, meu pai não tava sabendo, assim, de nada, tentava falar comigo, não atendia. E ele foi atrás de mim, cara. E eu jogando videogame, mó suave, né? Aí cheguei em casa, e aí, tua bicicleta? Eu falei, agora eu me lasquei. Recuperei, pai, recuperei. Meu pai nunca me bateu, mas ele é forte demais. Onde ele pegava, senhor agora. Mas é isso, cara. É questão, assim, de viver na rua, assim. Graças a Deus eu não passei essa situação. Fiquei um dia na rua, onde eu não tive onde dormir nesse dia, né? Fiquei praticamente a noite inteira acordado pra conseguir depois ir pra casa lá da minha ex, lá pra tomar um banho, alguma coisa assim. Foi nesse dia também que foi o auge, assim, da loucura. E eu falei, cara, preciso sair daqui. Dá até um nervoso, assim, de lembrar dessa sensação, né? Que você tá ali. Cara, você morre ou, sei lá, tem que acontecer alguma coisa na sua vida. Um milagre, alguma coisa assim. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Minha mãe acende umbanda, tudo isso. E ela falou assim, cara, acende umas velas aí, faz umas rezas, parará, não sei o que. Eu fui fazendo, acendi vela, fiz reza, fiz um monte de coisa, mas nada passava, nada aliviava, cara. Você aceitava tudo que te davam de receita. Porque eu não conhecia Deus, né? Minha mãe, uma vez, eu vi ela lendo uma Bíblia, cara, mas anos atrás, muitos anos, e nunca também me interessei, já fui ateu também, falava que não acreditava nessa parada. Então, assim, naquele momento de aflição, eu tentei todas as coisas. Cara, era reza. Pra você ter uma noção, quando eu tava muito drogado, muito mesmo, quando eu deitava na cama, aquele negócio ficava... Minha cabeça ficava... Eu colocava um mantra pra dormir e ficava fazendo oração da Nossa Senhora na cabeça, porque é a única que eu sabia. Até eu pegar no sono. Se eu não pegasse no sono, eu ficava lá, Ave Maria, parará, não sei o que lá, e ficava repassando aquilo, o mantra tocando, e até eu dormir, cara. E aí eu dormia. Então, assim, são coisas que hoje eu, graças a Deus... Conheci a palavra, conheci, né, a verdade, e hoje entendo que tudo tem um processo também, né? Lógico que Deus ele não queria que eu passasse nada do que eu estava vivendo, né? Teve
a situação que minha mãe me levou um dia na Peniel, lá na minha cidade. Eu devia ter esses 14 anos aí. Ela, que era pra me internar, né? Com 14 anos. Ela me levou porque eles tinham um negócio de jovens lá. Tipo, acho que internava o pessoal jovem. Até hoje eu também não fui a fundo nisso. Mas eu olhava assim, cagava pro pastor, né? Ah, falava, eu só queria sair dali pra tomar um vinho, sei lá o que eu ia fazer. E nesse dia também não deu boa. Mas era... Se eu tivesse talvez pego lá atrás, né? E mudado um pouco a história, poderia já ter vivido muito mais tempo com Deus do que eu tenho vivido agora, né? Talvez as coisas que Deus tem alcançado na minha vida hoje, eu poderia ter alcançado antes, porque o plano inicial não era eu estar no mundo de droga, ter passar a adolescência ali, né? Ele teve que fazer um plano B para eu voltar pro caminho dele, né? Foi dos 13, 14 anos até os 23. É, dos 14 aos 23. Eu lembro que até os 13 anos eu era de boa, assim, cara. Tranquilo, assim. Não arrumava treta nem nada. Era bem suave. Depois dos 14 que o negócio arrebentou. Tá, e me diz uma coisa. Comunidade terapêutica, velho. 2 perguntas. Vixe. A pior coisa e a melhor coisa. A pior coisa, lidar com você mesmo. Essa é a pior coisa que tem. Lidar Porque, consigo mesmo. tipo assim, a comunidade Ter que me olhar no terapêutica... espelho. É, isso é o pior. Porque, assim, você imagina que tem pessoas ali que são ungidas para tentar te ajudar a sair daquela situação. E você decidir que quer essa ajuda, essa é a pior situação que tem. Porque você tem que passar por várias... É aquele lance mesmo por que cima de falam. você O mesmo. pior inimigo da gente é a gente mesmo. É justamente isso. Porque no momento que você não vai estar entendendo nada do que está acontecendo, mas seu líder fala assim, ei, cara, vai lavar aquele banheiro ali. E você, tipo assim, você não quer, tá ligado? Você vai por obediência, porque obediência gera bênção, né? Mas você não quer. E aí? Mas Você vai boquejar com o cara? Você nem entendia sobre obediência ainda, né? Não, eu, graças a Deus, assim, eu sempre fui muito obediente em questão do quartel. Então eu trouxe aquela lembrança da obediência do quartel, porque lá se também não obedecesse, asmém. E aí eu trouxe isso pro CT. Só que era difícil, porque ali eu não tava lidando com autoridade, eu não ia ser preso se eu falasse alguma coisa, né? Então mas pelo respeito, porque eu comecei a enxergar. Foi muito louco, cara. Eu falo assim que pra mim, essa questão aí o Filhos Curados, né? Eu falo de Filhos Curados porque é a única comunidade que eu conheço, não frequentei outras, foi só uma internação para nunca mais em nome de Jesus. E mudou minha história, mudou minha vida, mudou tudo que eu sou. Se eu sou alguma coisa hoje em Cristo, cara, foi Filhos Curados que me fez ter essa visão, o Espírito Santo que me conduziu para eu chegar até aqui. Então, assim, quando eu cheguei lá nesse primeiro dia ali, que o Alessandro tava lá no quarto, cara, teve uma situação que é normal de comunidade, infelizmente, né? Algumas pessoas vão para lá, mas às vezes não estão ali, estão fugindo de uma situação de rua, estão fugindo do frio, estão fugindo de um roubo. Não foram né? em busca do tratamento, realmente. Não vai em busca do tratamento. Então tinha 2 caras ali que estavam querendo se pegar de faca nesse primeiro dia. Então eu já tava, né, com medo de perder lá o cabaço lá. E aí os caras queriam se pegar de faca lá fora. Eu falei, vou embora, mano. Não vou ficar aqui, não. Eu vou embora, né? Decidi ir embora. Eu ia embora e não quero nem saber. E aí no outro dia o Gabriel, hoje infelizmente, né, tá recaído aí, mas ele era obreiro na casa e ele conversou comigo, só que ele viu que eu não sabia nada da palavra. Eu nunca tinha lido a Bíblia, nada, cara, sem chance. E aí ele falou comigo, mas não usou nada de Bíblia, né? Por isso que a gente sempre conversa e fala que o testemunho ele salva, ele cura, né? Às vezes você não vai usar da própria Bíblia para falar, mas você vai falar o seu ato, o que você tá vivendo. E ele falou, e aquilo eu falei, não, vou aguentar até, né, o final de semana. E aí era visita familiar, no domingo, era o 3º domingo do mês. E aí aí foi as famílias, tudo, só que eu não podia receber ainda, tinha acabado de chegar. E aí o Nicolas estava pregando lá e tal, e aí ele falou assim, agora tá com seu familiar, né, abraça seu familiar. Naquele momento eu olhei, não tinha ninguém, né, eu tava sozinho, cara. E aí eu me abracei, né? Tipo, me abracei assim. E na hora que eu fiz isso aqui, cara, eu senti o Espírito Santo assim me abraçando de uma forma que aquele momento ali eu comecei a chorar. Eu não sabia do que eu tava fazendo. Não sabia... Eu já perdi a noção assim de tudo, né? É uma Isso fazia alegria. quanto tempo que você tava na... Uma semana. Uma semana? Uma semana. Eu cheguei, sei lá, numa terça-feira.
né? Vamos colocar De terça assim, e pra no domingo. Cara, e eu não sabia o que que era aquilo, tá ligado? Eu sabia que era muito bom, que me trouxe uma paz, eu realmente senti o abraço de Deus ali. Eu comecei a ser o cara mais chato que tinha no frescurado, cara. E porque eu não sabia de nada, eu queria saber tudo. Minha mãe botou uma Bíblia, ela tinha botado uma Bíblia dentro da minha bolsa pra eu levar. Só que eu não sabia nem ler, não sabia por onde começar, não sabia de nada. Eu li o negócio, não entendia nada. Que, pô, você vai ler Gênesis, você olha e fala, cara, que bagulho louco é esse aqui, nada a ver. E olha a doideira, né, cara? Tipo, a mãe dele, que ele falou, que nunca Não, viu lendo a Bíblia, sim, colocar uma Bíblia pro. ela tinha ganhado essa Bíblia de um casal que era da Peniel, lá de trás, lá. Da Peniel foi onde ela me levou a primeira vez. E aí, dela guardou essa Bíblia e botou na minha bolsa. Tava lá com né, escrito lá o negócio do casal e tal. E o mais louco, essa Bíblia só durou o tratamento, cara. Ela durou do dia primeiro do tratamento até o final. Depois ela sumiu, eu nunca mais achei. E todas as marcações que eu fiz, toda a minha base leitura de palavra foi naquela Bíblia. E ela só durou o período de 9 meses. Muito doido. E é a Bíblia que eu mais gosto, que é a NVI, né? Essa versão. E aí, cara, eu senti essa parada, comecei a buscar de toda forma, né, cara? É tipo assim, ir atrás de mano, como é que eu começo começa por aqui e tal. Então, quem que tá novo aí, quer começar? Eu comecei de Atos até um livro antes de Apocalipse, depois eu li os Evangelhos, né? E ali eu comecei a entender. Primeiro eu entendi, né, o que que o amor de Jesus ele faz na vida das pessoas, e depois eu entendi quem que era Jesus, né? Então, pra mim deu certo. Eu comecei a fazer o que eu tava lendo. Eu tinha que respeitar, então eu respeitava. Eu tinha que obedecer, eu obedecia. Eu tinha que fazer, eu fazia. E era assim. Então, várias coisas que até hoje, né, não me vangloriando, nem infelizmente a estatística de um cara que sai da comunidade e se mantém de pé é muito baixa, mas da minha época, do meu ano ali, do tratamento que eu completei, somente eu até hoje estou de pé, né, por que nem eu falo pra galera, eu falo, mano, você tá vivendo os 9 meses, você não pode perder o tempo da sua vida. Você tá aqui vivendo os 9, cara, faz dos 9 a melhor coisa que você puder pra você chegar lá fora e descobrir que foi pouco ainda. Então, assim, faz os 9, cara, vai ler, vai estudar, vai ir atrás, vai buscar, vai se entregar pra Deus realmente, né? Vai viver o evangelho do jeito que tá ali. Então, depois dos 9, cara, é outro processo, né? Mas essa foi, assim, a pior coisa que aconteceu foi justamente lidar comigo mesmo. Né? E a melhor coisa que aconteceu foi eu conseguir concluir o tratamento e permanecer de pé. Entender o processo, entender que existe uma vida fora das drogas, né? Que você está tão enraizado naquilo, acostumado a viver daquela forma, que daí você não consegue estar vivendo de outra maneira. Né? Eu penso assim, não sei se você vai concordar comigo, mas o fato de você ter conseguido concluir é a parte boa que você fala assim, cara, venci, né? Com certeza. Estou vencendo, né? Mas eu me refiro da melhor coisa da vida de comunidade, entendeu? Porque eu lembro assim de algumas coisas da minha vida, assim, tinha coisas muito ruins que eu fazia, mas tinha coisas que eu achava que era muito massa e era muito legal. E eu falo assim, cara, isso aqui era legal, mesmo que fosse que não é hoje habitual da minha vida, mas eu falo, cara, isso aqui era legal. E Sim. Não teria nada de errado de eu continuar fazendo, entendeu? E da vida de comunidade terapêutica, tinha alguma coisa que falava assim, cara, isso aqui era legal do tempo que eu fiquei os 9 meses lá dentro? Você fala assim, eu sinto falta disso hoje. Cara, eu lembro que assim, hoje eu não sinto tanta falta porque eu tô muito ingressado já na comunidade de novo, né? Mas eu lembro quando eu saí, eu queria voltar. Eu não queria viver mais aqui fora. Porque eu percebi que aqui fora a presença de Deus, ela tá em todo lugar, porém as pessoas que estão ao seu redor, elas não têm a presença. E aí você fica parece que você tá... É uma briga muito difícil, né? Que você tá lutando contra realmente potestades, os inimigos. Você tá ali batalhando, só que você tá sozinho. Eu lembro que eu vivia numa situação ali, onde eu trabalhava, que... Eu tentei colocar algumas situações para trazer mais a parte de Deus assim para dentro, assim, eu não estava conseguindo, isso foi me consumindo. E eu tive que tive problema com ex-mulher, né, mano, de estar tendo que escolher. Pô, eu tava noivo numa parada, quando eu saí, eu achei, pô, né, Deus falou comigo lá dentro, deitado na cama, eu nunca vou esquecer isso, cara. No momento de crise, no momento assim que eu tava pronto para ir embora, mala feita, tava prontinho para ir embora. Deitado, chorando assim, dormindo no beliche de cima. E aí eu vi uma voz, eu não ouvi a voz, eu vi a voz. Foi algo assim que aconteceu comigo, a minha verdade. Que eu via, tipo, saindo da parede, assim, uma voz
que falava assim, permanece que eu vou te dar uma família. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, não, é com a mulher, né, mano? Né? Então, eu já tô noivo, né? Eu tô vivendo o que Quando eu tô você vivendo. entrou na comunidade terapêutica, Eu tinha tava deixado noivo. uma noiva. Isso. E aí eu saí da comunidade, só que foi muito diferente. E ela visitou você nesse tempo? Visitou, tudo, foi, normal. fez o papel, né? Mas assim, quando eu saí de lá, não vou expor nada, né? Mas era totalmente diferente, né, do que eu tinha imaginado. Então chegou no ponto que eu tive que escolher. Ou eu permaneço com a pessoa, ou eu vou seguir minha vida em Cristo. E eu segui minha vida em Cristo, né? Tanto é que eu falo a questão do Avive, da família que Deus tinha me dado, justamente eu vejo dessa forma, mano. Porque assim, onde eu passei 3 anos e meio em espera de algumas situações que Deus tinha falado, de espera, já tinha achado uma esposa, beleza, só que eu não estava vivendo o que Deus tinha falado para eu viver. Até que aconteceu aquelas coisas lá, do pastor Rick vir de lá, meter uma profecia na minha vida, o senhor também falar alguma coisa no batismo que fez eu sair da empresa que eu estava e começar a caminhar a vida com Cristo, né, de acordo com o que Deus tinha falado. Então, se eu tô vivendo o que eu tô vivendo, foi decisões também que eu tomei, né, lá trazendo um pouco, assim, de coisas que eu aprendi lá dentro, muito bem solidificada na minha vida, né, muito bem feito, para usar aqui fora. E fora várias situações, assim, que o cara teve que se privar, né, eu não conseguia ouvir música, né, eu sempre fui muito voltada à música, assim, não tanto quanto o Mitrione, né, muito musicista que fala, né, desde dom, talento, mas eu sempre fui, assim, de ouvir meu pai tocando, e pai mexia nas coisas dele, e aí pegava o violão, tocava alguma coisa, ia pra praia, então sempre gostei de música, de cantar, e quando eu entrei na comunidade, era só louvor, né, não sabia quem que era Deus, mas era só louvor que tocava. Eu comecei a andar com Cristo e tal, gostei do louvor, e comecei a fazer o louvor da comunidade. E nisso foi muito forte pra mim, que na hora que eu cheguei aqui fora, eu não conseguia escutar a música do mundo, cara. Não conseguia, porque assim, me trazia tem uma palavra, né, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, pra mim, fez muito mal. Hoje eu já consigo ouvir, se estiver passando na rua. Eu tô falando de coisas extremas, né? Sim. Eu tava ali trabalhando, só que o cara da frente botava um som alto, da loja da frente. Pô, me incomodava muito, cara. Me incomodava muito mesmo, porque assim, eu não conseguia. Eu tava no mundo, mas não conseguia viver ali. Cada um, né, cara, tem um lance, né, cara? Eu vou falar pra você, assim, algo da minha vida, assim, Hoje vai fazer 16 anos que eu tô longe de álcool, droga, tudo, graças a Deus. Mas 16 anos, cara, pós que eu parei de beber, fumar, essas coisas assim, não me agride, sabe? Mas assim, eu vejo uma pessoa fumando, eu não gosto do cheiro, me atrapalha, eu me sinto mal, mas assim, suporto tranquilo, de boa. Sim. Mas tem algumas situações que me incomodam muito, entendeu? Por exemplo, que nem a gente tá aqui sentado aqui, ó, eu não consigo permanecer muito tempo numa mesa onde tem pessoas bebendo. Sim, Isso, sim. pra mim, sabe, não, é assim, é muito difícil. Porque a questão que eu fui usuário de droga, Sim. mas eu creio que meu problema sempre maior foi a maconha, né? Mas eu era muito voltado para bebida, entendeu? Então isso me traz uma memória, não posso dizer se é química ou não, mas é uma memória assim que me judia ambiente, né? muito do ambiente, O entendeu? ambiente vai te lembrar. Eu sei que trazer não lembrança. me dá vontade, não me dá desejo de jeito nenhum, mas eu me sinto mal de estar numa situação sim. dessa. Era a Eu mesma acho que é coisa. a situação que você tinha com Cara, relação à música, né? E era muito doido assim, cara, porque eu me sentia realmente mal. Eu falava, cara, eu quero voltar pra comunidade. Tanto eu já tinha até. Eu não lembro, acho que eu falei com o Nicolas ainda na época. Eu falei, ó, eu quero voltar e tal, mas. Né, ele falou, não, cara, não é pra você voltar, é pra você viver o que você tá vivendo. Né, o seu processo é esse. Tanto é que eu virei obreiro da casa, eu fui o mais novo obreiro da casa. Eu tinha, acho que era 4 ou 5 meses de casa lá na comunidade, quando eu passei lá. E aí quando eu fui embora nos 9 meses, ele falou assim, eu falei pra ele, ó, eu quero ficar, né? Minha noiva vem pra cá, nós dá um jeito e eu quero ficar, cara, não quero sair daqui, né? Olha o que eu tô vivendo, olha o tanto de coisa que aconteceu na minha vida. Né, oportunidade de tocar em fora da comunidade, ir para outra comunidade tocar na igreja, ministrar, coisas que eu nem sabia que eu conseguia fazer, né? Mas, lógico, o Espírito Santo conduz tudo. E ele falou, não, o seu lugar não é aqui.
Deus falou que você tem que ir para sua casa. Então, assim, às vezes a gente quer viver algumas coisas e não chega na hora certa, né? Sim. Tem que esperar, tem que passar pelo processo. Então, esse negócio, quando eu cheguei para cá, eu tive que me isolar, assim, de algumas coisas. Era trabalho, igreja e casa. Era isso. Durante 3 meses, quando eu tava com a minha noiva, ela saía lá e tal, e eu ficava em casa, porque eu não queria mais viver aquilo. Não era a tua realidade mais, né? Não, eu queria viver outras coisas, cara. Eu queria viver, né, outras paradas em Cristo. Não queria estar vivendo o que eu vivia antes. Então foi bem complicado. Até eu chegar ao ponto que teve o término, tudo, aí eu fui morar sozinho, que foi difícil pra caramba. Embaixo era uma conveniência, eu morava numa kitnetzinha, embaixo era uma conveniência. E eu tinha acesso a um carro que era da empresa e eu podia fazer o que eu quiser, cara. Ninguém ia me ver. Né? Aquele momento ali aí eu entrei na academia, fui correr na praia, cara, eu comecei a fazer coisas aleatórias para que, né, eu não tivesse Ocupando a vontade, mente. para não voltar ao uso, né? E passou o período, eu conheci a Nadine e tudo mais. Então, assim, no começo a Nadine ainda sofre um pouco com isso, né? Mas de tanto que eu me retraí para não voltar ao uso de droga, nem de bebida, nem de nada, eu tive que privar alguns sentimentos da minha própria carne e da minha vida, né? Tanto é que quando a gente voltou, eu e a Nadine, a gente... A Nadine, você conheceu ela com 16 anos. Aí 16 ficou um anos. tempão sem ver ela. Depois do quartel, quando eu fui pra Três Lagoas, a gente ficou... Vocês já namoravam antes? A gente namorou, acho que 3 anos, cara. Namoraram 3 anos, aí separou e voltou. Você foi pro quartel, se envolveu com essa outra moça aí. Daí teve noivou. outra pessoa, depois eu voltei pra cá, envolvi com essa moça aí, e aí noivei, e aí separamos. Daí voltou a Nadine. Aí voltou a Nadine. Mas isso aí de Deus propósito de Deus, cara, porque assim, é muito doido. A história também meu Deus, é fora do normal, porque ela também, ela fumava, tinha uns negócios dela e ela parou do nada, do Neida. Do Neida. Ela parou do nada, cara. Tipo assim, eu precisei passar na casa de recuperação. Ela falou que não ia usar mais, não ia beber, não ia fazer nada. E parou, e pronto. Então, assim... É raro, mas acontece. É raro, mas eu acontece. É raro, mas acontece. Eu também sou um desses. Então, assim, mas a questão, assim... Às vezes, ela não conseguia nem me abraçar. Porque na hora que ela me abraçava, eu me sentia sufocado e dava um jeito de dispersar, sabe? Pelo fato de eu ter que retrair várias coisas assim na minha vida para não deixar eu me envolver de novo com as coisas que eu tava, né? Não se perder, né? E massa da história do Lucas, assim, que ele... Filhos Curados, ele era muito bola de neve na época, né? Bola de neve. E quando ele saiu de lá, ele contou pra mim que a dificuldade dele era justamente essa, porque ele queria viver naquele ambiente que é um ambiente da comunidade terapêutica, que é diferenciado. A gente que vai, tá o Robinho aqui junto com a Dia, você que já foi. Barra Velha foi uma vez só, né? É que de Barra Velha o negócio é diferente, né? Falando em... Sim. Aqui agora também já tá... Uhum. Já tá na mesma vibe, assim, mas Barra Velha eu lembro que a gente chegava com o carro e a gente falava assim, cara, na hora que o pneu pega nas pedrinhas, você nível. sente aquela... a nuvem. Entendeu? Aquela situação da chuva também sensacional. Da chuva, sensacional, cara. Tem um negócio... Essa aí é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. A gente conta, o povo não acredita, mas é a nossa verdade isso daí. Muito louco. Cara, então você entrava naquela comunidade depois que falava assim, cara, eu vim aqui pra fazer o quê? Pra ministrar ou pra ser ministrado? A gente saía de lá cansado, cansado, corpo físico, mas a gente recebia muito mais do que a gente entregava lá. Sim. Era o que a gente entendia, né? E realmente, por que a gente vê que aquilo ali era muito real? Cara, 24 horas por dia louvor, oração, provérbios, obreiro pregando, gente lá disposta a estar indo lá e levar a palavra. Então, é muito Deus, entendeu? E cria aquela expectativa, não sei se é uma comparação certa que eu vou fazer, mas tipo, tô dentro de uma bolha aqui, eu tô protegido. Sim. Aí quando você sai de lá, você fala assim, o ambiente é outro. Sabe? É complicado, que nem quando a gente está muito habituado a frequentar a nossa igreja e a gente não sai visitar outras igrejas, a gente agora é muito livre com relação a isso, né? Mas, assim, falar da realidade que eu vivi também. 9 anos de quadrangular.
Aí quando eu saí daquele lugar, fui procurar outra igreja pra mim congregar, falei, filho, vou ter que voltar pra lá, acho que nenhuma igreja dá certo. Eu acho que era mais ou menos o sentimento que o Luca viveu ali. Dele foi 9 meses, né? O meu era 9 anos, só que já era num contexto diferente de igreja. Aí você chega e fala assim, não tô me acertando, aqui não dá certo, não vai dar certo. Aí começou a congregar no Bola de Neve, que era a igreja que prestava auxílio mais... Né, a Bola de Neve, na verdade, assim, não falando mal da igreja, jamais, mas era a igreja que a gente congregava, né? A gente ia nos cultos de domingo lá. Então, assim, aquela foi a primeira igreja que eu entrei, assim, que eu falei, cara, que louco, doideira isso aqui. Né? o Bola de Neve E lá em Barra Velha, o pastor Luciano lá também cara, é top, assim, Eu lembro que eu entrei, eu achei que eu tava na rave, né, cara? Não, luz apagada e tal, os bagulho louco, umas luzes, e uns trem doidos, e os caras gritando. Eu falei, é aqui mesmo, é aqui que eu quero viver. Então, assim, eu era muito de rave, né? Então, assim, eu olhei para aquilo e falei, cara, que da hora isso aqui, né? E várias coisas, né? Vivemos lá e foi benção, né? E foi bom enquanto durou lá. E depois eu vim para cá, né? No Bola de Neve daqui, fui enviado para cá justamente para ajudar no louvor. Mas, assim, não era a mesma coisa. Eu não conseguia me encaixar, porque não era uma igreja ainda na época, né? E eu precisava de culto. Então, aqui era a cada 15 dias. A cada 15 dias tinha um culto. Tinha um culto. E o outro era em Guaratuba. Era meio que uma célula. Era uma célula. Tinha outro nome. Não era célula, já era outra parada, que tem um nome depois da célula. E aí, quando eu conseguia, eu ia para Guaratuba. Mas tem dia que eu não conseguia por causa do trabalho, né? Aí eu perdia os dias de culto. Aí fui até na frente da casa do meu pai lá, acho que na quadrangular aqui perto na rua aqui do semáforo. Uhum. Mas, cara, fui até na Onda Dura, que tinha uma célula ali com o pessoal também. Mas não... Sabe quando você não é preenchido? Não bateu. E aí quando eu comecei a desenvolver com o pastor na época lá, o pastor Lenilton, também um cara sensacional. Infelizmente, ele teve que voltar para Curitiba. Daí eu falei, putz, cara, agora que eu comecei a me envolver, né, que eu comecei a achar um caminho, assim, de pastoreio e tudo, para sair, né, para se manter debaixo da bênção, o cara vai embora. Aí foi difícil. Que era em Guaratuba. Era em Guaratuba ainda, não era nem daqui, né, então, assim, daí eu decidi, daí teve um monte de outras coisas, daí eu fui para Batista, né, Batista Renovado, pastor Ricardo. Aí fiquei um mês ali também, e aí depois foi um período assim de quase recaída. Ali também foi difícil, cara. E aí você já tava casado, já tudo, né? Já tava casado. Ali eu já tava já com a abençoada. A varoa de guerra. Aquela lá de guerra, pra aguentar. Ela segurou algumas crises já. Quando a gente tava na Batista, eu passei num período ali que eu achei que eu ia recair. Porque num tempo que eu falei assim, eu cheguei pra minha família, vou voltar a fumar, vou voltar a beber. E, tipo, ninguém se opôs, sabe? Ninguém, tipo assim, não, você tá maluco, parará. Todo mundo, tipo, aceitando, né? Não, e beleza. Só não usa droga. Mais ou menos isso. Aí eu peguei e falei assim, Nadine, nós tá aqui no pai, nós vai passar lá no posto, já vou comprar um cigarro, comprar alguma coisa, nós vai pra casa. E boa. Né? Tava decidido. Aí vem eu e ela na bisoca. Aí passou pelo posto, não parei, né? Fui reto. Aí chegou em casa e tal, eu naquela crise, tá batendo abstinência, sei lá, que eu nem lembro do sentimento, graças a Deus. E aí, tipo, isso aí era um sábado à noite. Aí passou o domingo, não fiz nada. Aí na segunda fui trabalhar. Aí chegou a dona Helena na época, ela também mexia com o negócio de umbanda e tal. Do nada ela chegou pra mim e falou assim, eu posso falar com o senhor rapidinho? Ela trabalhava lá de faxineira pra gente lá. E aí ela falou assim, se você continuar nessa vida aí, você vai morrer. Bem assim. Eita. Caraca, aquilo ali foi eu tô caminhando pro lado errado, cara. Eu tô caminhando pro lado errado. Aí eu cheguei naquela noite e ajoelhei pra Cristo, né? Falei, cara, fala comigo, me ajuda, né? Você sabe o que eu tô vivendo e tal. Isso, a gente morava numa casa de 2 quartos. Eu entrei no segundo quarto, que ali tentava fazer umas orações, alguma coisa, nesse tempo que eu fiquei afastado da igreja. E aí eu fechei a porta, a luz do corredor acesa. Eu fechei a porta e ajoelhei ali na cama e tô orando. A janela, como se fosse essa janela aqui, era só que não tinha cortina, e o muro baixo. E atrás eram as árvores. Beleza, imagina esse cenário aí. E aí eu orando ali, Deus falou só isso, olha pela janela. Aí eu olhei pra janela assim,
e aí tinha um facho de, assim, um feixe de luz fina, e atrás eu vi, assim, vários monstros, tipo assim, várias... nas árvores, sabe? O rosto de demônio, um monte de coisa. Isso, lógico, é verdade de novo, mas foi o que eu vi, e ele só falou assim pra mim: largue a porta, se possa usar o caminho que te conduz à perdição. Estreita é a porta, entra por essa. E aí aquilo ali eu voltei. Eu falei, pô, daí já começou o choro, quebrantamento, e pai, aleluia. E aí no outro dia, eu já falei com o meu líder na época, que era o Luciano do Bola de Neve. Falei, mano, aconteceu isso aqui, preciso voltar, preciso estar... Não, vai ter um cura e libertação na próxima semana, mas já vem na célula essa semana e tal. Aí fui na célula, que era na terça-feira, isso era na segunda, na terça eu já fui na célula. Aí no outro final de semana já teve cura e libertação em Matinhos. Aí eu entendi, assim, que tinha... Como eu vivi na Umbanda também, já recebi os demônios lá, já fiz os negócios tudo. Eu nunca tinha saído dessas paradas, eu nunca tinha feito nenhuma oração pra quebrar isso. Pra quebrar. E ali eu vi que tinha várias paradas assim, eu só fui riscando, né? Porque os caras chamavam pra uma salinha separada, mano. Os caras me chamam. Não, ali eu falei, pô, certeza que eu vou pra essa salinha, né? Os caras vão me chamar, porque de tanta coisa que eu já passei, que eu já vi nessa parada, os caras vão me chamar pra salinha e vai descer o cacete em mim. Aí eu peguei, fiz, assinei tudo e tal. Aí passei, mas não me chamaram pra essa salinha. Eu falei, glória a Deus. Só que aí teve um mover, cara, palavra, um mover muito massa mesmo. Ali recebi de novo dom de línguas e pá, e não sei o que, o fogo desceu. E eu senti a presença de novo e nunca mais parei daí. Estamos até agora. Massa. O Luca, hoje ele é ministro do louvor também, né? Na Vive. Faz parte do Ministério de Integração da Igreja. Integração. Recepção, integração, consolidação, tudo guição Ministério também aí do Filhos Curados aí, que ele é coordenador, né? Então é um cara bem envolvido hoje, muito ativo na parte de... Não gosto de falar religiosa, mas na verdade a gente tem que usar esse termo, né? Sim. Mas na obra de Deus, né? Então, e ele veio, a gente conversa assim um pouco assim, e ele sempre falou para mim assim, a dificuldade minha é fazer às vezes com que, agora no período de casado eu quero andar numa velocidade, e às vezes a minha esposa não anda na mesma velocidade. E eu falava para ele, mano, cada um tem um tempo. Cada um vai andar, cada um tem um passo, é igual um cara de 2 metros de altura andar do lado de um cara que tem 1,60 m. Muito mais rápido vai andar o cara de 2 metros de altura, porque a perna dele é maior. E você já tinha um lastro maior de evangelho do que a Nadine. Então eu falei, dá tempo ao tempo, cara. Vai ter que caminhar junto com ela, vai ter que esperar um pouquinho. E hoje a gente olha pra Nadine e vê que a Nadine, né? Bum, evoluiu, cresceu. E eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, porque às vezes vai ter pessoa que vai estar assistindo isso e vai falar assim, cara, eu tô tentando voar, tô voando na obra e às vezes a pessoa que tá do meu lado não tá indo na mesma vibe que eu. Como que foi essa dificuldade, esse momento na vida, assim? Cara, essa questão, assim, foi no começo, assim, eu senti bastante impacto, né? Eu até conversava com o senhor, assim, a respeito disso. Hoje eu não sinto tanto porque eu entendi que não adianta eu empurrar ela pra frente. Porque ela não vai tá seguindo os mesmos passos. Ela vai estar só do meu lado, né? Ela não vai estar ela trazendo conhecimento para ela. Então eu parei de querer empurrar ela, comecei a impulsionar ela, né? Eu comecei a dar suporte para ela, ver o que ela precisava de ajuda para fazer e tudo mais. E ela começou a desenvolver dentro do tempo dela, do limite dela, da onde ela consegue caminhar, tanto que coisas que a gente conversou também um pouco no passado, assim, de oportunidades, eu falei não, porque assim, não tinha como a gente viver, né, assumir algumas responsabilidades, sendo que eu poderia estar até maduro o suficiente para estar vivendo aquilo, mas a minha esposa não. Então, assim, eu tinha que esperar o tempo dela, né? E esse tempo tá chegando. Hoje, ela é líder das crianças, né? Tá auxilia também com o projeto. Obreira também, né? Obreira também da casa. E, assim, ela também que iniciou essa questão, assim, dos boas-vindas ali, que teve essa ideia, a gente conversou e tudo mais. Então, assim, ela tá trazendo também algumas coisas, assim, para a vida dela, principalmente, né? De uma intimidade com Deus, intimidade com Cristo. E auxiliando na igreja. Então, para mim,
creio que tá tudo se encaminhando, né? Sim. E dentro de casa também mudou muita coisa, né? Então glória a Deus, aleluia. Que massa, cara. Fala, Luca, pra mim assim, um pouquinho assim. Eu lembro que eu falar da minha perspectiva, né? Mas eu quero que você fale da tua, Sim. né? Eu lembro do Luca, quando a gente iniciou o projeto Avive, ele morava em cima, no apartamento em cima. E eu tava lá, eu e o Johnny tentando tocar um violão, eu tentando fazer alguma coisa. Mas a princípio a ideia, como a gente sempre falou, do Avive não era ser uma igreja, era ser somente um projeto social. Acho que naquela época o Robinho nem estava indo frequente lá Não, ainda. naquela época ainda não. A gente tava fazendo parede lá. Tava. E daí um dia nós tava lá tocando um violão, o Johnny tocando violão. E eu lá sapeando em volta. E o Lucas chegou com a Nadine de motinho e eu fui lá na porta e falei, cara, chega aí uma hora tocar uma música com a gente aí e tal. Ele, não, qualquer hora eu vou. E ele sempre escapava. Morava em cima e vazava. Não, mano. Aí, deixa eu parar aqui rapidinho. Aí, não. Só um pouquinho. Aí um dia, eu lembro que ele começou meio que frequentar, ia no Avive, mas também ele ia no Bola. Porque daí eu tinha compromisso no Bola, sim. né? Eu ministrava o louvor do Bola. Aí o Bola. Johnny falou pra ele assim, mano, você é Bola de Neve ou você é Avive? Daí ele falou assim, cara, eu acho que eu ainda sou Bola. Mas ele falou isso, depois nunca mais foi. Acabou meio que, não sei se nunca mais foi ou acabou. Não, eu pedi pra sair do Bola, né? Pediu pra sair? O que acontece? Vamos lá. Isso nunca. Nem eu e ele conversamos sobre isso aí, assim, pra ser inédito. Falando nisso, seu pai respondeu? Vamos ver. Aí, vamos ver. Ele vai esquecer da pergunta, cara. Não respondeu, vacilãozinho. Não é vacilão, não. É top. Fala, sou herê. Não. Mas assim, por incrível que pareça, pode, né, parecer que não, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de conhecer pessoas, né, de estar, por exemplo, assim, chegar num lugar onde eu não conheço ninguém e fazer uma amizade. Aqui até é bacana, né, pra mim é tranquilo que eu conheço todo mundo, mas talvez se fosse eu chegar e ter que tomar uma iniciativa, eu sou muito dificultoso com isso, então naquela situação eu não conhecia nem o senhor, nem o Johnny, nem ninguém, então pra mim era dificultoso eu estar vivendo aquilo. Mas eu lembro de uma vez que a gente foi lá, né, tava eu, o Johnny, o Nuno, tava lá. Eu tenho gravado isso. Tava lá, não tinha nem começado a Vive ainda. Não. Era só. E aí, beleza. Aí nesse negócio aí do Bola, eu lembro que eu falei assim, acho que o meu coração é do Bola, mas eu sinto que minha casa é aqui, que é alguma coisa nesse sentido. E depois de oração, né, falei com Deus e tal, e aí Deus me deu a resposta, não, é o Avive mesmo, é a família que eu quero te dar. E aí eu fui para minha liderança primeiro, falei com o Cris, que era o cara que estava responsável pelo Bola daqui, e falei com o meu líder de célula, falei assim, olha, né, tá acontecendo isso e isso, Deus tá me direcionando para outro lugar e vou sair, né? E aí saí fora. Saí, eles deram a benção, né? Saí, cabeça erguida, recebi a benção, oraram por mim, pela Nadine, e a gente saiu, né? E aí vim pra cá, pra Vive. Foi isso. Aí tamo aí, cara. Foi quase... Acho que vocês iniciaram num mês, no outro eu tava lá. Foi bem... Eu lembro que eu peguei, antes da reunião que a gente fez, a primeira que tinha... Na primeira reunião que eu participei, era uma roda. Era uma roda, tava o Lucas Guerra. Lucas Guerra, não. Lucas Barbeiro. Ele tocando violão, depois eu toquei, o Johnny tocou. E aí era aquela roda, daí a gente tava em... Um incrível número de 6 pessoas, 7 pessoas. E depois eu fui numa vez que a gente tava também. A gente tava em 12. Certinho, 12 pessoas. Parecia profético o bagulho. E aí a gente começou e daí fez aquela reunião depois, que daí tinha uma mesa lateral, né? Era tudo tampado, tinha uma mesa lateral ali. E aí a gente fez uma reunião, chamou a gente para ajudar, para ser líder ali do começo. Aí eu tava o Maicon e a Tati. E tinha mais alguém. Irmã Mari. E aí, o Rafa já tava, né, nessa época. E aí começou ali. E ali só foi abrindo, né, aquele trem lá. Eu chegava num dia, tava aberto um lado. Falei, vai... Aí daí começou a abrir, daqui a pouco tinha muita gente, né? Então não tava mais cabendo. E aí foi top. Só que a ideia inicial era outra, né? Era outra.
Era outra. Era outra. Então você vê assim o desenvolvimento do que Deus está fazendo, né? Sim. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz na gente. Mas- Eu falo que, eu sempre falo pro Cadi, sempre que a gente convive muito, né, junto com o Cadi aqui, com o Robinho e tudo. O primeiro ano de Avive a gente viveu muito intenso esse negócio de casa Nossa. terapêutica, né, cara? Era todo Nossa. final de semana, né, cara? A gente tava. Cara, era. Tinha semana que a gente ia 3 vezes, né, cara? Era levar. Eu não sei, mas cara, por baixo, eu acho que teve uma época que nós tava com a casa cheia lá do pessoal daqui de Itapuá que a gente levou. Era morador. pode Não, nós via alguém ser na assim, ó. rua e falava assim, cara, quer se internar? Não, era. Todo mundo. Pode colocar era mais ou menos assim, De cara. 30% a 50% da casa era daqui. Era de Itapuá. muita gente, cara, muita gente. E os caras, a gente levava o cara num dia, saía no outro. Teve uma Nossa. situação que nós fomos levar o cara, levamos um cara no dia, aí paramos no mercado para comprar uns negócios, chegamos lá, quem tava lá, o cara que nós tinha levado no outro dia, o careca lá, esqueci o nome dele. Não tem como lembrar. Cara, é muita gente, né? Nós fizemos até um vídeo dele pra... Sim, seu vídeo nunca foi postado, né? Não. Nunca aquele vídeo foi que daí postado. ele Não deu nem saiu tempo. fora, Não vacilão. deu tempo de editar o vídeo, o cara foi embora. Mas por isso que hoje a gente tem, né? Essa questão do... Você passa um crivo, fala pro cara ir no culto, né? Vai lá, Sim. tarará, você tem uma conversa, uma semana, pra ver se o cara quer. Mas antes a gente, na sede de salvar a vida dos caras, nós mandava mesmo. Ia todo mundo. Só que era assim, como é que eu posso dizer? Era tudo muito custoso, né? Você não perdia, mas era custo de tempo, custo de dinheiro. Trabalho, né, vida, cara? trabalho, era tudo. Então, assim, e não tava dando tanto resultado, né? Você via que você se esforçava muito e muitas vezes os caras não permanecia. Então a gente deu uma mudada nisso hoje. Tem cara que daquela época tá dando fruto agora. Sim. O Gabriel é um cara assim, né? Tá dando fruto agora. Tá lá, tá benção, vai terminar o tratamento, tá ligado? Então, assim, tem outras pessoas também que... O Ricardo, cara, terminou o tratamento, virou obreiro da casa, tá dando fruto lá na cidade dele. Nossa, Tá lá prestes a trabalhando noivar, e tudo. casar. Tá lá, tá dando fruto. Então, os caras que, pô, eles foram pra lá graças ao Avive. Porque se o Avive não tivesse... Não é jogando confete, né, no Avive. Mas, cara, você não vê, assim... Muitas igrejas tendo esse trabalho de pegar o cara, limpar o cara, dar comida pro cara, mas dar um destino pro cara, tá Sim. ligado? Você não só limpa o cara, dá um banho no cara e solta ele na rua de novo. Isso aí é fácil, né? Quanto a gente já até conversou a respeito disso, né? Quando vocês entregavam marmita pros caras, Sim. os caras já tinham várias marmitas ali pra comer. Você é doido demais, cara. Você levar o cara, não, eu tô com uma marmita aqui, eu tô com um cachorro quente que lanchei ali, já não tem em tal lugar. Lugar que a gente nem comia, comida que a gente não comia, os caras estavam comendo, entendeu? Porque Os caras já sabem tudo, na real, mano. os caras da rua, cara, dificilmente eles passam fome, entendeu? Os caras não passam nada. Os caras têm onde comer, têm onde tomar banho. Por isso que eu falo, cara, os caras têm onde comer, têm onde tomar banho. Tem a tia Maria lá que dá o 10ão. Eles têm tudo isso já pré-estabelecido, esquematizado já pra eles conseguirem. Tem. Eles sabem aonde ir, né? Sabe, cara? Porque Eu os lembro caras que é tinha mais... um A lábia restaurante dos caras é que- muito grande. Quando o restaurante Soult era aqui perto do posto ali, Uhum. eu sempre ia almoçar ali com a Simone e a gente ia já ficar mais pro final, assim, do expediente da hora do almoço ali. Aí chegava no horário, assim, eu passava os caras, a gente passava sempre os mesmos, 3 ou 4 caras passavam assim, daí o dono do restaurante falava assim, depois das 2h30 você passa aqui que daí você almoça, entendeu? Então os caras já tinham o lugar certo, Já tem, o horário cara. de almoçar, tudo. E é lógico, é uma preocupação que a gente tem como igreja, né, cara, de alimentar os carentes, mas assim, às vezes eu olho para essa situação e falo, muitas vezes os carentes não são aqueles que estão na rua ali naquela situação, entendeu? Mano, o carente Às vezes o carente é aquele que tá dentro da casa, se virando para pagar a luz, se virando para pagar a água, desempregado, entendeu? E que não tem peito ou coragem ou sei lá qual a palavra correta para usar assim de sair e pedir, entendeu? Se Sim. o cara que tá na situação de rua, ele Não, fala assim, já tô na manguear, rua né? mesmo, Os caras Manguear. mandam de mangueio. Cara, vou colocar assim, não amigo, mas conhecido meu que passou pela comunidade, que já ouvi história dos caras conseguir 200 no dia. E se enfiar no meio do mato, ficar 5 dias lá. Mas é só mangueando, né? Bate numa casa, pede um dinheiro, vai não sei onde, pede outro, parará, e junta tudo, vai usar droga e pronto. Sim. Por isso que eu não dou dinheiro. Cara, você nunca vai me ver dando dinheiro
para morador de rua. Ô, você quer se internar? Se eu não tiver lugar na comunidade, não ver outro lugar. Ah, tá com fome? Dá um prato de comida. Ah, tá precisando de roupa? Dá uma roupa. Mas o dinheiro físico, cara, isso aí traz não só a questão que o cara vai usar droga, que é 90% de chance que ele vai usar droga com aquele dinheiro, que ele tá mentindo pra você, mas ele também tem a lembrança, tá ligado? Você pode ver, os caras sempre tem uma bolsa, uma garrafinha de água e dinheiro amassado na mão. Por isso que a gente faz a venda hoje com os caras, né? Vende produto de limpeza, inclusive se alguém quiser precisar de produto de limpeza, desinfetante multiuso, cara, top demais, tá? Perfumado, antibactericida. Só falar comigo, depois eu vou botar em algum lugar alguma coisa aí pra vocês ligar. E a gente, assim, faz essa questão da venda com os caras e deixa ele segurar o dinheiro, o líder de venda, pra ele acostumar a não ter mais isso na vida dele. A não olhar pro dinheiro, conseguir olhar pro dinheiro e não deixar a mamão influenciar na vida dele, tá ligado? Ele consegue olhar pro dinheiro, guardar o dinheiro no bolso, mas não gastar. Não usar droga, não ir atrás de, né, ou fugir, Sim. alguma coisa assim. Por conta dessa questão, né? De muita gente fala, não, vou te ajudar, eu te dou R$2. Aí o cara pega aquilo na mão, ele já sabe, pô, já tem 2, falta 8. E já vai já na cabeça, parará, vou lá naquela mulher lá que me dá 5, vou não sei onde, já pega, já vai na... E já estoura. É assim. Então é complicado. Hoje faz 5 anos aí que você tá limpo, né? Graças a Deus. Vai fechar agora, né? Vai fechar 5 Vai anos. fechar né? 5 anos, vou viver o 6º. Graças a Deus. Aí o 7 é o recomeço, né? O 7. 7 é o... Finaliza o ciclo. Finaliza o ciclo. E começa vamos pra cima. um novo ciclo. Não, só que é aquele negócio, né, cara? Olhar pra trás, assim, e ver tudo que eu vivi, assim, pra mim foi extraordinário, né? Pra mim foi algo sobrenatural. Tudo que aconteceu na minha vida, de tanto parte de Deus ter me achado ou eu ter achado ele, né? Mas todas as reviravoltas que teve pra eu chegar hoje, né? Hoje, cara, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tô esperando um filho, hoje eu tenho uma casa. Hoje, né, Deus me presenteou com um carro. Eu tenho, não questão de bens materiais só, mas é presente de Deus, né? Pelo posicionamento. As bênçãos, né? Eu vi uma parada hoje que eu achei muito massa. Foi o Beto. O Beto da Char. Ele que postou hoje, assim, questão assim, pô, não é dinheiro, mas é o sim que você dá pro que Deus manda você fazer, tá ligado? Então, assim, muitas vezes você quer... Quem que fala isso? Onde é que eu vi isso, cara? Tem uma passagem que fala que Deus, ele pede, acho que é pra Saul, alguma coisa assim que manda... O senhor que falou ainda, nesse dia foi muito louco também. O Gustavo pregou a mesma passagem que você usou pra pregar à noite. O cara pregou de manhã e você pregou à noite. Que fala ali sobre que, acho que Deus manda Saul queimar tudo, matar o rei, tudo. queimar tudo. E aí vem muito dessa questão, né? Às vezes é o que você acha que é bênção na sua vida, o que você acha que eu posso usar, as coisas, eu posso aproveitar. Deus ele manda você tirar, porque ele tá testando seu coração, assim como Abraão e Isaac, né? Sim. Ele tá testando seu coração. Então, assim, querendo ou não, eu tinha uma sociedade com 4 empresas, né? Eu não era sócio, tipo, ganhava que nem sócio, tudo isso. Mas meu nome tava lá, né? E a princípio, pô, o cara tem sócio de 4 empresas, tá vivendo, mas não tinha um pingo para dar água, né? Então, assim, e eu vivi aquilo durante 3 anos e meio. Depois que eu saí da comunidade, e Deus falou assim, cara, entrega tudo. Começa a caminhar sem... Entrega teu Isaac. E aí eu saí com uma mão na frente e outra atrás. E foi muito louco. Eu sempre falo isso, cara, onde é que eu for, eu vou falar. É a oportunidade que o Senhor me deu, assim, de viver, de começar a caminhar. Porque eu cheguei de viagem num sábado, no domingo eu fui no culto, na segunda eu trabalhei. Comecei a trabalhar na exclusiva. Então, assim, eu fiquei 15 dias sem trabalhar, num período de férias da Nadine, e já comecei a trabalhar de novo. Então, assim, eu saí sem perspectiva de trampo, né, mano? Sem, assim, seja o que Deus quiser e já era. E a Nadine também. Na outra semana ela começou a trabalhar, tá até hoje no mesmo trabalho. Vivendo e conquistando as coisas dela. Hoje ela tem a chave da loja. 4, se quiser patrocinar. Papelaria 4, aí. Verdade. Sim. E assim... Alexandre, ó. Patrocina nós. E vivendo, cara. E é isso, mano. A obediência gera bênção.
Deus mandou, faz. Tem uma frase que você fala, que você falou, que eu sempre gosto de falar. Ai, Senhor. Onde é a minha fé, como que é? Onde a minha fé não me alcança, minha obediência me leva. Acho massa. Porque eu posso não ter fé para fazer, mas se Deus mandou, eu faço. Por obediência. Mesmo que eu não tô acreditando. Mesmo que eu não acredite, cara. Mas eu vou fazer. Mas eu vou lá fazer. Porque Você acredita na ordem de Deus, entendeu? É tipo isso. É muito doido. É que nem eu tava vendo hoje também um podcast também. O cara falava assim sobre Abraão e Isaac, né? Que Deus ele é o criador. E o Isaac era filho de Abraão. E aí era a promessa. E aí quando ele pede pra matar seu filho, ele Matar a promessa. ele ia matar a promessa, só que ele precisava acreditar no Criador. E ele acredita no Criador. E, cara, se eu tiver que entregar a promessa que você me deu, se eu tiver que entregar tudo que você preparou pra mim, eu entrego, porque eu acredito no Senhor. Sim. E aí ele fala, não, peraí, não é assim não, vem pra cá, só queria te dar uma lição. Então é muito doido. É doido, cara, essas coisas de Deus é doido demais, porque às vezes a gente fala assim, não, cara, isso aqui foi Deus que me deu. Mas às vezes Deus deu alguma coisa pra gente que é pra um determinado tempo, entendeu? Sim, cara, isso é sensacional esse negócio aí. E a gente se acostuma com aquilo, o cara fala assim, não, mas isso aqui foi Deus que me deu, cara, eu vou ficar com isso daqui até a hora que Jesus voltar, entendeu? Mas aí Deus vem e fala assim, cara, entrega isso. E aquilo que era bênção na sua vida começa a travar você, não deixa você caminhar aí além no reino, no modo espiritual de Deus, porque você está preso naquilo que Deus te deu. Mas Deus tem mais para te dar, mas você agarrou aquilo ali com as duas mãos e fala, não, isso aqui já é meu, cara. Deus falando, entrega isso, que eu tenho coisas maiores. Sim. E você não larga. Claro. Sabe? Eu já vivi muito disso na minha vida. Então eu falo, cara... Você fica, talvez, acho que com medo de viver o processo sem a parada. Sim. Tipo, eu já usei essa palavra, eu acho ela sensacional depois que eu entendi, que é Abimeleque, quando ele decide pegar a família e ir para a terra de Moab, né? Naquela época tinha a lei que era para eles não se misturar com o estrangeiro. E o cara decide fazer isso porque estava passando fome, várias paradas. Ele pega a família dele e vai. Só que ele chega naquela cidade e ele morre. No próximo versículo ele morre. Então o caminho que ele buscava ser um caminho de vida... Né? Vira um caminho de morte, tá ligado? Então, assim, era pra você viver o processo, era pra você passar. E aí as consequências não ficam nem pra ele, né? Fica pra esposa, porque os filhos também morrem, um monte de coisa lá. Então, assim, às vezes são processos necessários para que a gente chegue mais longe, né? Então, viver o processo. E a gente vê no processo dessa passagem aí que quando volta pro lugar de origem, as coisas começam a prosperar de novo, entendeu? Tinha que passar, você tinha que estar nesse lugar aqui, esse aqui era o teu lugar. Aí Sim. Quando volta, fala assim, as coisas começam a se alinhar, né? Então, livro de Ruth, tá, gente? Pega lá. Não, isso lá. Aí. É muito massa, cara, assim, sabe? Tem umas coisas que Deus faz, assim, que é muito doido, cara, assim. Falando de passagem bíblica, assim, tem uma que eu acho... Depois que eu entendi, cara, eu falei assim, cara, às vezes Deus ele pede pra gente umas coisas... Deus é fora da casinha, né, cara? Livro de Oséias, que manda Oséias ir lá e casar, pegar uma prostituta e casa com ela. Sim. Tipo, cara, sou profeta, mano. Né? Casar com uma prostituta, que doideira, né? Mas Deus manda você fazer uns negócios muito doidos, né, cara? E eu creio que, assim, na tua vida, na minha vida, Deus já fez isso, mandar fazer uns negócios muito loucos, assim. E Ele vai mandar. E vai depender da gente... às vezes a gente não acredita no que a gente tá fazendo, mas a gente vai obedecer. Sim. Porque a gente sabe que obedecer é o certo. Claro que né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, Sim. Vou obedecer. E aquilo que você fala realmente mexe muito comigo, porque realmente a gente vive isso. Às vezes eu não tô acreditando naquilo, não tenho fé para isso, mas eu tô obedecendo e a minha obediência vai me levar no lugar onde Deus quer que eu chegue, Sim. entendeu? Aí você vai falar assim, mas você chegou lá por causa da fé. Não, eu cheguei por causa da obediência. Sim, é bem isso. A obediência me leva mesmo em lugares altos. Massa, mano. Cara, e hoje, assim, sua história de superação, tudo isso, hoje você cuida, né, dos filhos curados, né, coordenador ali, tá sempre ativo, tanto na igreja. E qual que é a sua motivação hoje, a sua inspiração para tudo isso, nesse ambiente que você vive hoje? Cara, é que nem eu falo pra eles, mano,
a mesma oportunidade que vocês estão tendo, eu também tive igual. A gente não é melhor que ninguém, né? Só porque eu tô aqui agora nessa posição hoje de coordenador, ou se não, vivendo uma vida lá com a minha esposa, tendo, né, com umas condições que eu não tinha antes, vocês também têm a mesma oportunidade de ter isso. Ninguém não muda nada. A única coisa que diferencia a minha vida deles é um posicionamento que eu tive lá atrás, que eles estão tendo a oportunidade de ter agora. Então, assim, o que me deixa muito feliz é você olhar os caras lá, tá ligado? Os caras vencendo, os caras perseverando, os caras se mantendo firme, vencendo as próprias batalhas, mano, tá ligado? Tem o Carlos, por exemplo, o Carlos tá lá, mano, o cara chegou lá e ele falava, não vim buscar Deus não quero saber de reino não, eu quero só, não vim aqui só por causa dos meus filhos mesmo, e é isso. Primeiro Mal mês. sabia ele. Terceiro mês, o cara chorando, mãozinha pra cima. E tarará, que diz, não, cara, aconteceu um negócio comigo. E aí eu, pô, não tô sentindo a presença nesse momento, mas tá. Eu falei, cara, como é que você nem gostava disso, cara? Então isso me deixa muito feliz, assim, de ver os caras encontrando um caminho, tá ligado? Encontrando, assim, vendo que realmente tem uma saída, que tem uma mudança, que Cristo ele faz, que Cristo ele se move, que o Espírito Santo ele conduz. Cara, isso é gratificante demais pra mim, né? Ver os meninos, tanto da comunidade que eu coordeno aqui, mas lá da CT1, cara. O Jefinho também, que é um cara assim, que eu fui obreiro dele na época, e hoje ele é coordenador junto comigo, tá ligado? Os caras também que desenvolveram, assim, pregador da palavra, né? Poxa, o cara comanda lá. Então, assim, ver o crescimento dos caras, isso me incentiva muito. E olhar também, assim, o respaldo da família, né? A família falar, pô, que bom que o meu filho tá bem, que é o trabalho legal que vocês estão fazendo. A gente é muito humilde, assim, de casa terapêutica, né? A gente tem 7 anos na CT1, em desenvolvimento, e aqui a gente tem 1 ano. Então, assim, é simples, a gente não tem, assim, nem uma igreja pronta, né, para fazer o nosso culto na cozinha. Mas você sente a presença de Deus, mesmo culto na cozinha, porque não é o lugar. Não é o lugar que vai mudar a atmosfera. Quem tá ali. Então hoje a casa aqui ela tá muito saudável, cara. E o que me traz assim alegria é olhar pros caras e falar, mano, vocês estão aqui ainda. Vocês estão vencendo, vocês estão perseverando. É isso aí, vamos pra cima. E o que vocês tiver cara, quer sentar pra conversar, que nem só ficar 3 horas trocando ideia, nós senta, vai conversar, todo mundo. Então o que me motiva é ver eles vencendo os próprios medos, aflições, ansiedade, depressão, tudo isso eles conseguindo se manter sem uso de medicamento, acreditando na palavra, né, em oração, em estar em jejum, em estar buscando, né, vários ali, posso colocar assim, a gente está em 13 na casa agora, vamos colocar aqui 5, 6 ali que... E por mais um lá pra ficar bom. Vai entrar agora, é para entrar essa semana o Marcos. Aleluia. Vai ficar melhor. E aí tem assim, colocar assim 50% da casa, os outros já chegaram um pouco mais tarde, né? Mas os que estão há mais tempo, cara, super saudável. Os caras, o próprio Boné, o primeiro dia, o cara ali na frente, o Robin já foi embora, mas tava... nós ia sair na porrada, cara. Que ele falou pra mim assim, quem que você pensa que você é, não sei o que você vai me levar, tem que levar agora. Eu nem vou te internar mais. Peguei, virei as costas e saí. Ele, não. Lógico, não foi nessas palavras, nessa situação, mas foi mais ou menos assim, pra vocês entenderem o nível do negócio. E eu falei, mano, o negócio é o seguinte, tô no culto, né? Se quiser ficar aí, você fica. Depois da janta, nós trocamos uma ideia. Aí ele ficou na janta, ele perguntou onde que ele ia dormir. Falei, cara, você tá dormindo até agora onde? Na rua. Eu falei, então você vai dormir lá. Daí amanhã eu passo aqui, de manhã cedo e te busco. Por que que é... Cara, e eu falo isso porque, assim, é necessário, mano. Não é maldade do coração, Não é né, cara? É pra maldade. ver se o cara realmente quer O cara, que assim, ó... tá disposto. Eu uso sempre essa frase. O cara tem que queimar as próprias carroças. É simples. Vamos colocar assim que não é maldade? Cara, eu não vejo como maldade, porque hoje ele fala pra mim, velho, eu queria te bater, mas obrigado pelo que você fez. Obrigado por você ter me colocado limites onde eu não tinha, né? Hoje, cara, hoje ele é líder de venda, tá indo pra primeira visita de 5 meses, vai agora dia 4, vai voltar, possível obreiro. Então, assim, Deus faz, mas às vezes a gente tem que dar uns limites, tem que dar umas podadas e agir dessa forma, né, mano? Máscara. E eu fiz essa pergunta para outros convidados, assim, e quero fazer para você também. Jesus. Cara,
a experiência, assim, cada um tem uma doideira com Deus, né, velho? Cada um tem. Tem. Sabe? Eu falo assim, isso abertamente, assim, às vezes a gente é até meio criticado por falar. Cada um chapa com Jesus de um jeito, né, filho? Assim, qual é o negócio teu que você fala assim, cara, o negócio mais louco que eu tenho com Jesus? A chapação mais doida que você teve, você falou assim, cara, isso aqui é loucura mesmo, sabe? Teve. O pastor Luiz esteve aqui, ele contou pra ele, a passagem dele mais doida foi a bolinha de papel se movimentar sozinho em cima da mesa, sabe? A verdade dele, né, cara? Não, Eu falei, tá cara, certo. se Deus falou com ele, Deus provou pra ele que o Espírito Santo dele tava agindo ali naquele momento dele, top, Cara, é a velho. verdade do cara. Eu sempre falo Entendeu? isso. É difícil eu julgar o que você vai E eu falar gosto, pra mim. eu gosto desse negócio, dessa polêmica, assim, porque o cara vai falar assim, isso aí não. Acelera, Isso aí é vento, é corrente de vento, corrente de ar em algum lugar. Não. E eu tenho a minha experiência doida, assim, sabe? Eu falo, cara, isso aqui... Teve. Cara. Mas eu queria saber a tua. Você revela pra todo mundo. Ah, só eu não vai assim, só pra mim, não. eu Pra todo sou mundo agora. novo convertido, né? Vamos colocar assim. Eu tenho 5 anos de conversão e vivi algumas coisas. Esse negócio da árvore. Vamos começar por esse. Nós foi vender uns galão pelo Avive ainda, né? Eu me torno no Robinho. Aí do nada eu falei, não vendemos nada, né? Vamos achar um monte. Aí fiz uns contatos e tal, achando que tinha um monte em tal lugar, fomos lá, conversamos com o senhor, tá, achamos um monte, beleza. Aí do nada, do Neira, começamos a orar e tal, um negócio doido e chararabas. E beleza. Ébias. Não, Ébias, e bagulho louco. Meu Deus. Aí cada um foi pra um canto, assim, cada um foi pra um cantinho ali. Aí beleza, e eu tô aqui, né? Eu vou contar da minha experiência, porque eu não vivi a experiência dos caras ali. Mas depois a gente viveu algo todo mundo junto. E eu tô ali, né? Tava falando com Deus, de repente, assim, eu vejo uma árvore. E Deus fala assim, que o Avive era daquela forma. Era como se fosse uma árvore, com vários galhos. E nesses galhos, várias folhas, né? Ou pessoas que seriam sustentadas por esses galhos. Beleza, Deus falou isso pra mim. E daí teve uma questão da luz, né? Eu tô aqui, aí não tinha luz entre as árvores me batendo em mim. De repente veio uma rajada, tal, de luz. E Deus falou assim, tô te vendo. Beleza. E eu, tá me vendo, ainda bem. E aí o Robinho teve uns negócios lá também, esse aqui começa a rir. Eu falo, caramba, esses caras tão muito doidos. Tá dando tchauzinho. Eu falei, que tchauzinho? Olhando pra árvore, tinha uma árvore assim, tá ligado? Uma planta que ela fazia assim, dava um tchauzinho. Eu falei, nossa. Aí acho que você falou, não sei o que tava olhando pra mim. Sim, Deus falou alguma coisa assim. É que nesse mesmo instante, né, nessa mesma loucura, Foi eu tava tudo na orando mesma hora, queria né? um sinal muito claro de Deus. Eu falei, mostra que o senhor tá nos vendo aqui, né? Que tá vendo que a gente tá buscando. E vai se cruzando, né, as histórias. O Robinho viu um pombo. O Robinho viu uma o Espírito pomba, né? Santo no alto da árvore. Nossa, e foi tudo na mesma hora, assim. Todo mundo no mesmo tempo, louco. E todo mundo entendeu, assim, que Deus estava vendo. Tipo, todo mundo teve essa clareza que Deus estava olhando a gente ali. Uma das experiências também muito top. Tem a experiência do Espírito Santo, né? Quando ele me abraçou, aquilo ali, pra mim, cara, eu sei o lugar onde eu tava, eu sei a sensação, eu sei todas as coisas, porque foi algo, assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Né? Aquilo pra mim foi sobrenatural. Eu senti um abraço de alguém ali, tá ligado? Certinho, assim, um abraço. E... deixa eu ver. Livramento de várias coisas, que depois eu entendi que, cara, só pode ter sido Deus, né? Porque não faz sentido. Mas, e o negócio ali de quando eu voltei no quarto, né? Que eu vi lá, eu vi rostos, assim, de demônio ali, vi a fresta, Deus falando nitidamente pra mim. Aquilo também me marcou muito. Mais ou menos isso aí. Da hora. Tamo aí. E vamos olhar para o futuro, assim. O que você espera? Qual que é... eu sei que a gente é aquele tipo de gente, não vamos planejar muito o futuro, não, né? Vamos deixar Deus fazer. Mas você tem uma perspectiva, fala assim, agora, né? Bebezinho chegando aí, casa quase sendo começando a ser construída já, mas não olhando para o contexto natural, para o contexto material, entendeu? Olhando assim, uma expectativa espiritual, e pode falar também do material, o que você almeja, assim, qual que é a tua
O que você visualiza? Fala, cara, eu Tua expectativa. quero chegar, se Deus permitir, eu quero chegar assim, em tal lugar, fazer isso, fazer Cara, aquilo. eu, assim, por mais que eu tenha, né, 5 anos aí que tô convertido e tudo mais, assim, essa questão ainda é muito enraizada em mim. Eu nunca tive perspectiva de vida futura. Na minha vida, assim, nunca tive, né? Desde quando eu me conheço por gente, vivi o hoje mesmo e era isso e tava bom e era só isso. Então, assim, hoje o que eu tenho, assim, são coisas que, não digo curta, né, de curto prazo, mas são coisas que Deus já falou comigo, assim, de algumas formas, né? Falou que filhos curados é um período, não é a vida inteira, né? Então eu sei que vai chegar no tempo que as coisas vão se encaminhar para outro lugar. Já recebi proposta também para sair da cidade, para ir morar fora. Então, assim, eu creio que o caminho que eu estou vivendo hoje é o certo. O que eu estou fazendo está certo, porque as coisas estão dando certo, né, na minha vida. Eu tenho uma perspectiva hoje de viver com a minha esposa, criar nosso filho, né, agora conseguir na casa. Quero também estar investindo em algumas situações. E parte ministerial, cara, eu tenho certeza que vai ter uma terceira casa no que vem terapêutica. Isso estamos se encaminhando para isso, né? Hoje está dando fruto. Então, assim, o Avive crescendo, né? Então, nessa parte ministerial, eu acredito que hoje eu tenho mais tempo, cara, para estar correndo atrás de outras coisas. No começo do ano, um ano atrás, era bem mais corrido, né? Hoje já dou uma respirada melhor, já fico mais em casa. Às vezes eu faço muito mais coisa pelo celular do que fora, né? Então, Deus vai trabalhando. E futuro, cara, viver bem. E é isso, cara. Basicamente vai ser A isso. Deus pertence. A Deus pertence. Eu tenho, assim, alguns sonhos, né, de conquistar. Já tô conquistando, cara. Casa nunca pensei que eu ia ter. Carro nunca pensei que eu ia ter. Filho nunca pensei que eu ia ter, porque é um milagre, né? A área médica, eu não poderia ter filho. Então, quando eu fiz o exame e tudo mais, o cara falou, você tem 1 ano para ter filho. Isso era em 2019. Então, assim, até 2020 eu podia ter filho. Então, já é um milagre eu estar tendo uma criança, né? Não procurei mais, não refiz exame nem nada. Então, Deus, ele tá fazendo, cara. Eu tô vivendo um passo de cada vez. E tem as expectativas que eu tenho, assim, de plano futuro é justamente viver debaixo da presença de Deus, sabe? Você viver de uma forma que você consiga conciliar trabalho e também a obra e fazer disso um estilo de vida, né? Onde Deus te encaminhar, tu vai lá e faz. Eu sei que aos pouquinhos vai direcionando, né? E como família, eu tenho que criar também, assim, algo, já vem investindo em algumas coisas a respeito de trazer um conhecimento em algumas áreas, né, para questão futura, aposentadoria, essas coisas assim, mas é uma coisa mais de casal que a gente tá pensando. E no resto é isso aí, os planos de Deus que vem. Que vem. Mas, eu olho assim, cara, pra tua vida, assim, agora eu quero abrir um leque, assim, pra Jesus, falar lá também vem. falar de filhos curados, tudo assim, sabe? Porque é algo que ligou, né, cara? Deu uma liga, Uhum. né? A Vive Filhos Curados, sabe? Cara, é muito... ao mesmo tempo que é estranho, né, cara? Assim, a gente fala assim, cara, isso aqui é Deus, entendeu? Aí você fala, pô, Deus é estranho? Lógico que é, sabe? Mas, assim, porque que acontece? Eu lembro bem nítido, cara, assim, quando você falou assim, tem uma casa terapêutica lá que precisa de uma ajuda para ir fazer um culto, onde eu passei e tal, vamos lá e tal. Aí você pensou assim, cara, vamos nisso daí, vamos se envolver nisso daí. Aí tinha no nosso coração aquele sentimento assim, vai lá para vocês ver como é que funciona, para de repente vocês criarem uma casa terapêutica para vocês cuidar. Inocente, não sabe o quanto que é trabalhoso isso. Mas fomos, beleza. E chegamos lá, cara, assim, pum, amor. Primeira vista, né, cara, assim, primeiro impacto que deu o amor. A gente bateu o pé naquele lugar, assim, falei, cara, eu gostei disso daqui. E Deus falou nítido pra mim, assim, você não veio aqui pra olhar pra abrir uma, você veio aqui pra apoiar. E aquele versículo que eu gosto e a interpretação que Deus me dá, suportai-vos uns aos outros, de suportar mesmo, eu vou pegar e vou segurar. Sabe? Vou apoiar, entendeu? Sim. Então, tem gente que não concorda com essa visão, mas, enfim, que nem diz, é a revelação que Deus me deu,
do suportar uns aos outros, é realmente ser suporte um para o outro. E não de tolerância, né? Sim. Lógico que entra a tolerância junto também, mas suporte. Eu prefiro essa interpretação dos céus, seja suporte. Sim. Tolerar é muito fácil, entendeu? Então, suportar requer mais mais difícil. estrutura. E Deus falou nitidamente isso para mim, assim, suporte, seja suporte. E a gente fez durante um ano e pouquinho ali, aquilo ali, cara, moveu a nossa vida, assim, e eu falo para você, foi um crescimento enorme, cara, na minha vida ministerial, na vida do Avive, apesar de sempre ter sido a mesma galera que foi, a gente nunca conseguiu envolver muitas pessoas nesse ministério, até entendo. Não é para todo mundo, né? Até entendo, mas assim, Deus começou a abrir curiosidade até na parte feminina da igreja, entendeu? Sim. Hoje a gente tem, dá para se dizer que a gente tem uma equipe de mulheres que cuida, vai ajudar uma casa terapêutica feminina. E eu olho, cara, isso assim para a vida do Filhos Curados, para a vida do Nicolas, que é um parceirão nosso, assim. Eu falo assim, cara, é a visão que Deus dá para os filhos, entendeu? De trabalhar dentro da família. Mas é outra denominação, é outra pegada, é outra visão. Cara, não estou olhando para a visão, estou olhando para a reino, entendeu? Talvez o Nicolas olhe para nós e fale assim, eu não concordo com isso, mas a gente está dentro do mesmo reino. Eu olho, às vezes, alguma coisa, Filhos Curados falar, talvez isso aqui eu faria diferente, mas não é o que eu faria, é o reino que está se movimentando, entendeu? É algo que eu acho muito forte, assim, a gente entender. Existe o cabeça, Cristo e o corpo. Todo mundo vai trabalhar em função do que a cabeça está ordenando, entendeu? E às vezes a cabeça vai falar para a mão, move-se para frente, ou aperta alguma coisa, e o pé está querendo caminhar, mas a visão da mão é apertar e do pé é caminhar. Então não tem nada de errado, entendeu? Os dois estão andando no comando do que o cabeça deu. Então eu olho isso, cara, eu falo assim, cara, Deus ele é muito engraçado com as coisas. Que ele faz isso, e ele faz isso dentro do Avive, dentro do Filhos Curados, juntando uma galera. Hoje a gente está tendo um pouco de comunhão com algumas igrejas aí, e a gente vê assim que, a gente olha e fala assim, cara, muito diferente de nós. Mas você olha assim, tem algo que é muito comum a todos nós, entendeu? Que todo mundo é doidão, cara, todo mundo quer buscar presença de Deus, entendeu? E chapar mesmo com Jesus. E isso eu falo para você assim, a gente teve um tempo de um ano e pouco, a gente ficou muito fixo nisso. Aí Deus moveu uma nova vertente ali dentro do Avive, e a gente começou a focalizar ali, e de repente Deus falou para mim assim, viva o novo, mas não despreze o velho. Não esqueça dos marcos antigos. Exato. E aí a gente começou de novo recomeçou essa conexão. Assim, não que a gente tinha deixado de lado, mas é que a equipe era limitada, e ainda é limitada, né? Mas a gente vem fazendo dentro do possível, assim, Deus vem dando as oportunidades pra gente vem fazendo. Então, há um sentimento de gratidão muito forte dentro de mim, com relação a Filhos Curados, ao Nicolas, tudo que ele pôde fazer, tudo que ele pode fazer para estar auxiliando o Avive, auxiliando a gente, auxiliando o Luca, que conversei muito com ele um determinado tempo da vida do Luca. O Luca nem sabia que nós estávamos conversando, debatendo sobre a vida do Luca, entendeu? Então, é massa, cara, isso aí, sabe? Porque, assim, ele entendeu que a visão era a visão de reino, eu entendi que a visão era de reino, e a gente hoje convive e a gente faz parceria até hoje, cara. Meninos, Filhos Curados 2 vai batizar, desce pra cá, a gente batiza. É verdade. Né? Vamos fazer um culto pra lá, a gente vai, cara, e que hora que... Nós quebramos todas as regras, na verdade, né? Perdão, Nicolas, nós quebramos mesmo. Fora da caixinha. O horário é para acabar às 9, nós acabamos 10 e pouco, mas o Avive é fora da caixa, né? Não tem jeito, cara. A gente tenta entrar na caixinha, mas não dá certo, não cabe. Nós quebra a caixinha. Nós quebra a caixinha. Então, cara, eu acho muito, muito massa, assim, e tem um sentimento muito, muito forte de gratidão na minha vida com relação a Filhos Curados, ao Nicolas, a você, cara, são peças essenciais dentro do ministério, entendeu? Você fala assim, para mim, o que eu faço? Cara, cada pessoa que passou ali desde o começo ajudou a construir. Sim. E cada pessoa que vai entrar daqui para frente
vai ajudar a construir, porque nós estamos em construção, não acabou, né? Nós Até estamos Jesus em voltar, nós construção. tá aí. Sim, não acabou. Então, Atos 29, 30, 31, nós estamos continuar, entendeu? Seguindo a história. Continuar seguindo a história. E eu olho isso, cara, eu fico feliz demais, entendeu? Porque a gente tem 2 anos de ministério, você vai fazer 2 anos que tá com a gente também, Sim. né? Então, assim, eu vejo o quanto você cresceu, o quanto que a gente já teve de experiência junto, loucura que a gente fez, sem condição nenhuma financeira, a Nossa. gente ser largar daqui pra Bahia pra viver, Meu Deus do pra céu. viver isso daqui, ó, pastor Henrique. Chegando! Tá chegando, nós vamos de novo. Mas assim, é coisas que a gente busca, viver essas experiências com Deus. Por isso que eu acho que a gente se acertou com essa galera, entendeu? Porque são tudo louco, cara. É tudo maluco, Sabe? cara. Tudo louco. Meu Deus. E eu acho que é esse o propósito de Deus. Eu até brinquei e falei com o pastor Luiz na oportunidade que ele teve aqui, que quando quando o Senhor Jesus me recolher, eu quero que escreva na minha lápide assim, ó, Deus escolheu os loucos. Eu acho que é a nossa cara, entendeu? Pô, como isso? Cara, ninguém dava nada pra você, entendeu? Tua família, de repente, falava assim, não sei se chegaram a falar pra você isso, mas falava assim, pô, o Luca só droga, não produz nada, não tá vendo nada, só... Algumas entendeu? coisas parecidas, né? Coisas que eu ouvi também dentro da minha família, então, assim, muita coisa assim que a gente fala assim, cara, olhando numa visão natural, a gente era os excluídos mesmo da sociedade, a gente era aqueles que ninguém queria nada. Olhando pra você, talvez ninguém dava nada, mas algum dia teu pai colocou você dentro de uma casa terapêutica e alguém olhou pra você e falou assim, cara, vou cuidar. E daí aquela pessoa que cuidou, hoje vê você 5 anos depois, ajudando a cuidar daqueles que precisam ser cuidados, entendeu? Então, eu acho que a maior motivação do Luca, de quem passou por uma fase difícil, é isso aí, você vê a continuidade da obra de Deus através da nossa vida, entendeu? Porque se eu não fizer, Deus vai continuar fazendo? Lógico que vai. Deus é Deus. Ele usa, Mas ele usa o outros melhor pra fazer. lugar que a gente pode estar, cara, é sendo instrumento de Deus. O instrumento às vezes sofre, normal, natural. Desafio. Mas às vezes precisa ser afiado de novo. Aí passa na lixa para afiar. Mas é isso, cara, sabe? Então, eu queria falar para você isso, com relação à gratidão que eu tenho de você estar sempre auxiliando. Ah, Luca, dá para fazer tal coisa? Nunca falou para mim, não dá. Vai, entendeu? A Nadine, a mesma coisa. Então, assim, é gratidão mesmo, assim, agradeço mesmo a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês vêm fazendo, assim, estou muito feliz com o bebê que vocês vão ter, assim, sabe? Porque eu sei que, por mais que a gente às vezes quer ser durão, fala, não, tô de boa, não pensa nisso. Cara, esse negócio me quebra, cara. Chora, não vou chorar também. Sabe? Porque eu vivi isso, cara. A gente, às vezes o desejo do coração da gente é muito grande da gente querer, entendeu? Mas a gente sabe de uma posição natural que na visão do homem impossível, a gente fala assim, não vou criar uma expectativa dentro de mim disso aí, entendeu? Sim. Porque a gente tem medo de se frustrar. Sim. E, de repente, a gente cria algumas cascas na nossa vida porque a gente fala, não vou me frustrar com isso daqui, não. Tô de boa. Não tenho esse desejo, não quero isso aí, não. É igual o cara falar, assim, entrando numa área financeira aqui. Ah, cara, o que você tem? Qual que é o teu sonho? O que você quer? Você quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Não, cara, pra mim tá de boa, assim. Na real, não tá, cara. A gente sabe que a ideia do cara sempre é buscar alguma coisa melhor. Sim. Ter um pouquinho de ambição. A ambição demais é ruim, mas o cara não tem ambição também é ruim, entendeu? Então, a gente sempre quer viver algo novo. E eu creio que no coração de um homem e de uma mulher que casaram, a expectativa é de construir uma família. E, lógico, tem outras maneiras de construir família, de não ter um filho de uma forma natural? Tem, né? E é uma família da mesma forma, linda, poderosa na mão de Deus da mesma maneira. Mas Deus deu Isaac, entendeu? Então... Eu acho muito massa, cara, isso. E eu poder ver tudo isso aí acontecendo de perto, cara. Nossa, loucura, doido demais, né, cara? É doido demais, cara. Sabe? Não, cara, o que o senhor tá falando assim, o Avir me proporcionou muita parada que eu não esperava viver, né? Porque eu nunca... A questão da dificuldade de se expressar no microfone ou você pregar alguma coisa, eu sempre preguei acho que uma vez ou duas, né? Ou passava pão diário na comunidade terapêutica no período que eu tava lá.
Então, as oportunidades também que o Aviv me proporcionou, assim, de estar ministrando, de estar também desenvolvendo nessa questão ministerial, me ajudou muito, né, a cuidar dos meninos e tudo mais. Eu trago isso para minha vida, toda oportunidade que eu tenho, assim, de busca, de tudo mais, né, isso auxiliou demais mesmo. E a respeito, assim, da questão da criança, né, cara, isso para mim foi algo... Eu só fui acreditar quando eu vi o teste na minha frente fazendo, né? Porque daí você não quer criar uma expectativa para não se frustrar. E eu sou daquele que eu tento não criar expectativa. Porque se eu crio demais, eu fico ansioso e isso eu tento criar uma barreira protetora para que eu não tenha nada de nenhum tipo de crise ou algo assim, né? De ansiedade, algo parecido. Então, essa questão da criança foi muito, muito assim, né? De eu estar vivendo um sobrenatural, né? Tanto na parte com a minha família, quanto no ministério, né? De quanto da parte financeira, vivendo esse sobrenatural em todas as áreas da minha vida. Isso, sou muito agradecido ao senhor também, à pastora que me apoiaram no momento que eu mais precisei, cara. No momento até alguns cultos passados a gente conversou sobre isso, eu nunca tinha falado, né? Acredito que a agradecimento, né, por tudo aquilo, mas, cara, assim, pessoas que hoje me ajudaram em momentos específicos da minha vida, eu sou muito agradecido, assim, tenho um amor profundo, assim, sobre a vida de você, sobre a vida da pastora também. É, é isso, cara. Amém. Tamo aí. Massa, mano. E pra encerrar, assim, agora, eu fiz só com o Robinho a gente não fez, eu acho. Jesus, lá vem a surpresinha. Foi, né? Eu tenho um versículo meu, Mas olha só da minha você. vida, assim, que eu falo, cara, esse versículo aqui é o versículo top pra mim, entendeu? A Bíblia inteira ela é top, né, cara? Mas assim, tem um versículo Sempre tem. que fere, né? Fala, Sempre uau, tem. é esse aqui. Qual é o versículo? O que que diz pra você esse versículo? Cara, 1 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Esse é o versículo Ferrado. que me pega assim, cara, e me traz pra realidade e fala, não, vai pra cima. Que é, por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Esse é o versículo, esse é que me leva mesmo. Fala assim, não, continua aí, cara. Daí entra Salmo 126, vai entrar também, que fala sobre você, mesmo a dificuldade, vai jogando sua semente, vai passar, né? Então, foi muito o que eu vivi lá no CT e o que eu tenho vivido, né? Cara, qualquer dificuldade, mano, vai passar, cara. Vai passar, permanece que vai passar. Passar. E a vida do cristão é isso, né? Tá bom, tá Sim. difícil, tá bom, tá difícil, tá bom, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Tá bom. É De tão assim. difícil que tava, ficou bom. Ficou bom. Mas é isso aí. Massa, mano. Só agradecer, tá? Dessa oportunidade que você deu também de vir aí falar um pouquinho da tua Tamo aí. história. Top demais. A gente vai fazer a versão feminina, vai trazer a Nadine, com certeza. pra Sim, ela conversar, Trazer o Luca pra ela de novo contar na versão o feminina. lado dela dessa história. Jesus né? amado. Vamos ver se tudo isso aí mesmo procede. Não, vai proceder, procede, claro. E, assim, eu creio, cara, que assim, um grande sonho que você tem na tua vida, e eu acho que de todo mundo, é de ver um dia toda a família voltada, né? Para Sim. Cristo, né? E o versículo que você falou é justamente sobre isso, entendeu? Não desanime, por mais que você esteja vendo que não está acontecendo, vai acontecer. Não, vai. É a promessa Isso de Deus, é entendeu? certeza. E vai, cara. Você é o pilar, entendeu? Você é o primeiro. A Sim. pedra fundamental que foi colocada dentro da família é o Luca. Então dali vai sair outros, Isso entendeu? veio uma promessa na minha vida a respeito disso aí uma vez. Que chegaram pra mim e falaram assim, Deus te colocou como uma coluna forte. Onde você estiver, você vai ser uma coluna forte. Isso eu tenho até tatuei no peito, né? Strong Column, que é a coluna forte desde do dia 12 de dezembro de 2018, né? Que foi o dia do meu batismo. Então eu creio nessa parada, cara. Eu creio que assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nessa parada eu creio. Mas é isso aí.
Falar alguma coisa, né? Não, só agradecer e para finalizar, né, aquela frasezinha básica, né, qual que é o conselho e recado que você deixa para quem estiver assistindo esse vídeo, né, Conselho e recado, eu acho que vale mais para os jovens, cara. Não se desvie, se você já tem uma mente próxima de Deus, não se desvie, porque para fazer um retorno para esse caminho vai ser muito complicado. Na adolescência, a gente tem muita curiosidade, né? Então, o que me levou a me distanciar tanto do caminho correto, né? Não falo assim do caminho de Deus na minha vida, mas no caminho mais correto foi a questão da curiosidade. Então, é isso. Esse é o meu conselho. Continue firme. Não queira experimentar todas as coisas, porque a melhor coisa que você pode experimentar hoje é a presença de Deus na sua vida. Isso vai mudar a sua história, vai mudar quem você pensa, vai mudar seu caráter. É isso. Isso aí. Valeu, mano, velho. Deus abençoe. A gente vai deixar o contato do Luca depois, se você estiver precisando de uma comunidade terapêutica, de um apoio, de um produto de limpeza. Fala com ele que ele vai chegar até você. Isso aí. Se vocês quiserem ver também no Instagram, a gente tem um Instagram lá, é CT Filhos Curados, tá? Ali vai ter bastante coisa do que a gente faz e também vai ter os contatos ali, tanto do diretor quanto o nosso contato ali. Vai ficar na descrição do vídeo lá, tudo isso aí certinho, só você clicar, beleza? Valeu, gente, Deus abençoe. Vou deixar um recadinho para vocês aqui, que eu sempre gosto de falar, seja luz para os povos. Valeu. Aleluia. É nóis.